sonho. Setsergs, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Rio Grande do Sul. Juntos fazemos mais e melhor. Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. E Lamb Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções. Também são nossos parceiros aqui no Rádio Livre, Hotéis Express, Domênico, Sescom RS e Casco Blindagens Automotivas. O nosso prezado ouvinte, as senhoras e os senhores, participam pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, que é o 993660949, com mensagens de texto ou de voz. Se for mensagem de voz, até 30 segundos. Rádio Livre sempre, aqui pela Rádio Bandeirantes, no FM 94,9, no AM 640, pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets, pelo site band.com.br/rs, e você pode também acompanhar a nossa live do Facebook, no facebook.com/bandrs. Vá lá, acompanhe, assista, participe. Você tem som e imagem na nossa live, no facebook.com/bandrs. E se estiver curtindo o Rádio Livre, compartilhe para que mais pessoas possam participar. Convidadas desta tarde, consultora de negócios e carreiras, palestrante, coach, Madeleine Schein. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, bem-vinda. Gratidão aqui por estar contigo. Muito bom, principalmente nesse dia, nosso Dia Internacional da Mulher. Cientista política, jornalista Fernanda Bart, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje para poder falar um pouquinho no início do programa sobre essa questão do Dia da Mulher e o que ela envolve. Também está conosco a advogada, especialista em direitos de trânsito, Roxane Ponzi. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Diego. Obrigada. E tomara que os ouvintes nos acompanhem e compartilhem e interajam conosco aqui para a gente falar e representar as mulheres nesse dia 8 de março. Muito bem. E também conosco a Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, presidente da Associação da entidade classe, né? Marcela Vargas, bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, Diego, um prazer estar aqui. Aceitei com muita honra o convite de estar aqui participando de uma mesa tão qualificada para comemorarmos o nosso Dia Internacional da Mulher e tratar também de outros assuntos, temas de interesse de todos. Muito bem, olha, é uma honra, uma satisfação recebê-las a todas. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, que é um dia de reflexão, de celebração no mundo todo. Mas eu costumo dizer que é sobretudo de reflexão, tá? Porque, e eu falei isso, expliquei um pouquinho hoje de manhã cedo na Band News, a mulher vem atingindo patamares e conquistando determinadas situações, isso é uma coisa muito nova. Isso é de 100 anos para cá. No nosso país, menos até, tá? Teve muito a ver com a Revolução Industrial do século XVIII, muito a ver, que aliás foi uma grande disruptura na história da humanidade, a Revolução Industrial, quando o homem passou da manufatura para a fábrica, né? E precisava de mão de obra e as mulheres foram. E aí que começam as lutas, porque a mulher tinha, naquela época, 250 anos, cuidar da casa, trabalhar 12, 15 horas numa fábrica, educar os filhos, muitas vezes plantar, colher, porque naquela época havia muitos minifúndios na Europa, a Revolução Industrial começa na Inglaterra, e hoje as mulheres estão voando, né? O que é muito bom. Eu quero saber de vocês, o que representa para vocês esse 8 de março? Vamos começar por aí, porque embora eu diga que as mulheres estão voando, a gente sabe que não tanto quanto poderiam. Há ainda muitas distorções na relação de gênero. E mesmo que digam que não, eu tenho amigos que dizem que não, Diego, cuidado para tu não ser feminista. A gente sabe que há problemas dentro das empresas, a gente sabe que há distorções salariais. Isso não é conversa... Tem gente que usa para se vitimizar, não é o meu caso. Estou fazendo uma leitura criteriosa disso, né? Quando você começa a equilibrar as coisas usando critérios que são critérios de mérito, de meritocracia, bom, aí a mulher explode.
né? Quero ouvir vocês. Posso? Fernanda Bart. Fernanda Bart. Faz algum tempo já que as mulheres têm dominado a área das comunicações e das humanas em geral, né? Mas eu quero começar dizendo um parabéns a todas as minhas amigas guerreiras que estão nos ouvindo e que conquistaram tudo que têm até hoje e o que são até hoje sem nunca precisarem se vitimar. Né? Porque eu acho que apesar do dia 8 trazer essa questão das coisas que ainda a gente tem disparidade em relação aos homens, eu sou uma pessoa que defende a igualdade em tudo, inclusive na idade de aposentadoria. Eu acho que é muito natural que nós, como mulheres, que queremos sim igualdade de oportunidades e para mostrar que a gente tem mérito, que a gente conquista, que a gente alcança, que a gente tem as mesmas condições de competição no geral, né? Agora, direito das mulheres, sim. O feminismo, quando apareceu nos anos 60, no final dos anos 60, início dos anos 70, ele tinha todos os motivos para estar ali. O que eu vejo hoje, e com alguma tristeza, é uma distorção daquele movimento, né? Quando tu tem a construção de um feminismo anti-homens, que a gente chama pejorativamente feminazi, né? Que é uma construção de esquerda que coloca mulheres contra homens, né? A gente sabe onde é que eles querem chegar exatamente com isso. E aí tem uma série de questões que eu gostaria de comentar sobre isso, até para colocar para as colegas aqui para debate, né? Hoje no Brasil a gente tem a maioria dos lares com chefes de família mulheres. A maioria dos beneficiários do Bolsa Família são mulheres. Por que isso? Porque os homens abandonaram os lares. Isso até é uma faixa de renda de aproximadamente 3, 4 salários mínimos, né? Então, tem muitas mulheres que são, sim, as líderes de família, estão criando as suas famílias praticamente sozinhas em um mundo cada vez mais competitivo, né? Mas o problema do movimento feminista distorcido hoje, eu não estou falando aqui contra direitos iguais é a minha pauta também, né? São a questão do preconceito e da antiliberdade pregada por esses movimentos. Elas são escravas do politicamente correto, hostilizam mulheres que querem apenas ser donas de casa. Eu não tenho nada a ver se alguém quer ser apenas dona de casa. As pessoas têm que fazer o que quiserem das suas vidas, né? Claro. Hostilizam as mulheres que querem se arrumar, querem usar salto, querem se maquiar, as meninas que querem se vestir de princesa, né? Mas batem palma quando os trans querem botar salto e sair por aí vestidos de Barbie. Aí é legal, aí pode, né? Mas mulher não pode. Uhum. Então elas gostam de fazer uma série de... transformaram num debate político dentro de uma guerra ideológica, né? E por último, dizer que eu acho que a mulher tem sim o direito também de se armar. Nós seríamos as maiores beneficiadas se houver a revogação do Estatuto do Desarmamento, porque a gente tem esse direito de se proteger e de estar armada, né? E, por último, e essa é a minha maior provocação aqui, Maria da Penha. Eu entendo que possa ter um motivo, e aqui tem a colega aqui do lado, né? Mas não seria muito mais importante, então, a gente ultrapassar essas questões e criar uma PL contra a violência doméstica? Porque, às vezes, outras pessoas que não mulheres sofrem violência dentro do lar. Um homem pode sofrer violência doméstica. E pode ser, inclusive, um gay que sofra violência doméstica, né? Então, por que essa questão, qual é essa loucura que a gente vive na sociedade hoje de colocar, de botar o gênero em primeiro lugar nas questões, né? Quando as questões deveriam assumir o protagonismo, independente do gênero que está por trás, né? Vamos fazer a rodada. Marcela Vargas. Tá bem. Na verdade, aproveitando então o teu primeiro questionamento, Diego, e alinhando com a fala da Fernanda, na realidade, o dia 8 de março, hoje, casualmente, eu vinha pensando nisso, porque nos últimos anos, eu já estava olhando no Facebook algumas meninas dizendo, eu tenho dúvida se eu dou Feliz Dia da Mulher, porque tem pessoas que se incomodam, tem pessoas que se ofendem, tem pessoas que acham que é machista. E eu vou dizer para vocês que esse 8 de março, para mim, teve eu tive uma visão um pouco diferente. Eu estou à frente da associação desde dezembro do ano passado. E a gente começar a andar por espaços que são muito masculinos ainda, esse espaço da política, o espaço especificamente assim da política, a gente às vezes sente uma certa ainda diferença, sente que tem menos mulheres nesse ramo, assim. E na verdade eu não sentia tanto isso porque como servidora pública concursada numa instituição que é a Procuradoria-Geral do Estado, que é super inclusiva e que trata todos da mesma forma, eu tinha um pouco de dificuldade até de, às vezes, assimilar esse machismo que a gente ainda fala que existe na sociedade e que existe. Eu tinha, às vezes, um pouco de dificuldade. Eu não tinha uma realidade
que me mostrasse tanto que era isso. Então, esse 8 de março, para mim, ele foi meio paradigmático nesse sentido de ver, sim, que a gente ainda tem muito para avançar. E a tua fala foi desses 100 anos atrás, da Revolução Industrial, eu achei muito interessante, porque, bem ou mal, as mulheres, hoje em dia, elas ainda sofrem com alguns problemas relacionados a isso, porque hoje a gente não precisa estar 14, 15 horas, talvez em uma fábrica, uma parte das mulheres, mas a gente ainda tem a questão de ser uma trabalhadora, ser uma mulher de sucesso, ser uma mãe boa. A gente ainda tem da sociedade algumas cobranças que não atingem um homem e a gente precisa, por muitas vezes, saber como lidar. A gente lê muito sobre isso, conversa com amigas da minha idade que estão passando por isso, que estão recém-casadas, que têm filho e que têm essa dificuldade de trabalhar dessa forma. E aqui, aproveitando, a Fernanda, exatamente, nós temos muitas chefes de família mulheres, as mulheres têm que realmente trabalhar, infelizmente, pais que abandonam os filhos, numa camada também social bem baixa, na questão das pessoas, das famílias que recebem Bolsa Família, mas é importante que a gente tenha isso, tenha um mundo que oportunize as mulheres a poder ser o que quiserem. Ter liberdade de ser o que quiser. Exatamente. Se eu quiser ser dona de casa, se eu quiser ser solteira, se eu quiser ser casada, se eu quiser ser empresária. Se quiser não ter filhos. Não ter filhos. Exato. A gente ainda tem um modelo de sociedade que cobra da mulher algumas posturas que não combinam com essa questão da força da mulher também, de ser chefe de família, de poder fazer as suas opções, né? E só para finalizar, que ela me provocou um pouquinho da lei da Maria da Penha, da violência, eu concordo contigo, acho que sim, pode ter é que aqui no Brasil as nossas legislações, elas são muito voltadas para aquele momento que precisa resolver. A gente, como na área do direito, sabe bem isso. E, infelizmente, ainda as mulheres são as que sofrem mais violência. Então, bom, o que precisamos? Sim. Precisamos de uma lei de violência doméstica para as mulheres. Mas nada impede que se trabalhe realmente uma lei específica para a violência doméstica, porque, por vezes, tem essa situação de hipossuficiência que outras pessoas que não mulheres precisam se socorrer. Inclusive, hoje em dia, existem formatos diversos de família, né? Exatamente. Então, tem que aplicar a mesma regra para todos esses formatos diversos de família, não é? O problema da lei é que ela vem para corrigir o problema, mas ela não trabalha a causa. Como vários outros exemplos que a gente pode dar aqui. Multa de trânsito, a lei seca, por exemplo. O ser humano, né, é o mesmo aqui nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos ele pode dirigir com até 0,8 miligramas de álcool no sangue, mas aqui é 0, então, ou seja, é uma política pública. E nesse caso, as cotas também. Vamos corrigir uma disparidade social, mas ninguém está trabalhando lá no início para que essa lei não seja desnecessária. E aí vem a questão da Maria da Penha também, ou seja, todo ser humano merece uma proteção. Ninguém merece apanhar, ninguém merece ser subjugado. O que eu entendo do dia 8 é que sim, ele merece ser festejado. Né? Eu fico muito triste, às vezes, de ver que algumas mulheres entendem assim, não, olha só, para que festejar no dia 8, se o homem também tem que ter um dia? Ou seja, na verdade, é entender que a gente precisa ter empatia com o outro, a gente precisa ter a tal da sororidade, que é aquela palavra do momento. Por quê? Porque apesar de eu nunca ter sofrido nenhum tipo de discriminação por ser mulher, eu preciso entender que tem milhares de mulheres que sofrem com isso. Eu preciso entender que, infelizmente, ainda há algumas diferenças. A gente busca por igualdade, obviamente, acho que essa é a grande palavra, né? Mas que muitas mulheres ainda hoje têm medo de sair na rua e, além de ser assaltadas, serem estupradas. Não é um medo que um homem tem. O homem não tem medo de sair de noite e pensar assim, não, tá, vão levar meu celular, vão levar minha carteira. De ser estuprado, não, mas o medo eu acho que tá entre é homens geral, e mulheres. Por isso que eu digo, a mulher acaba agregando um outro temor. Não, e é um fato concreto. Hoje até a gente sabe que tem mulheres tão fortes quanto homens ou até mais, embora sejam exceções. A mulher fisicamente, ela é mais frágil. Isso aí, isso é essa diferença. E isso é uma coisa inegável, que às vezes a gente vê determinadas, a Fernanda falou das feminazes, né, das feministas radicais, elas são tão radicais que elas não conseguem enxergar diferenças.
Exatamente. E que existem diferenças morfológicas, diferenças biológicas, é ou não é? O problema é que as pessoas entendem o feminismo, as Eu feminazes... não entendem gosto que misturem os Sim, dois, mas entendeu? a verdade é que o feminismo não é contrário do machismo. E ninguém consegue entender exatamente. Feminismo busca Exatamente. igualdade Exatamente. e não subjugar o homem, não. Ou É, então, exato. dizer assim, não, eu sou melhor que o Mas homem, não eu é a posso fazer pauta tudo. política hoje do feminismo que está permeando todas as discussões. Não é. Nas redes sociais, o feminismo que a gente tem visto posto é um feminismo de ativismo, da mulher que tem que deixar de se depilar, da mulher que tem que se fazer manifestações com a sua própria menstruação. Eu vejo coisas absurdas, caricatas, assim, relacionadas a isso. Absurdas. E espalhadas em Twitter, em Facebook, em YouTube, né? Acho até ofensivo para o movimento feminista Mas tradicional. não acha, Fernanda, que isso tem a ver um pouco com a sociedade atual, que hoje ou é coxinha ou é petralha. Não existe os 50 tons. Falta um equilíbrio Ou absoluto. seja, no feminismo também tem os 50 tons, mas infelizmente uns são muito... Fica estereotipada o tipo da fundamentação daquele pessoal, entendo, feminazi, que eu também sou contra. Acho que elas não me representam. Sim, então não, claro que não. Mas o problema é isso, é os choques. Ouvi a Roxane Ponzi, filha do meu querido Paulo Ponzi, grande advogado. Entrevistei teu pai muitas vezes há 20 anos. Sim. E Madeleine Schein, queremos te ouvir também. Pois é, então, olha só, eu tenho um pensamento um pouquinho diferente, tá? O que eu penso? Eu me sinto, assim, muito feliz por ser mulher, pelas minhas conquistas, por ter nascido nesse momento e não antes de 100 anos. Né? 100, 200 e pouco. Eu me sinto muito feliz, mas eu tenho um pensamento um pouquinho diferente, assim, eu acho que a mais preconceituosa é a mulher. A mulher é muito preconceituosa, ela se cobra demais, ela tem muitos medos e ela se priva demais das coisas e às vezes até ela utiliza isso. Por que eu digo isso? Eu tive o privilégio, talvez, de me formar na área de tecnologia da informação. Isso há muito tempo atrás, há 30 e poucos anos atrás. Onde, naquela época, os meus colegas eram predominantemente masculinos. Né? Fiz uma carreira de 10 anos trabalhando praticamente diretamente com homens, né? Na gestão de TI. Hoje eu trabalho com gestão de negócios e eu trabalho muito com o mundo masculino e isso para mim ficou muito tranquilo. Eu navego de forma muito tranquila. E o que eu percebo? Muito está na cabeça da mulher. Enquanto ela se permite, quanto ela se preocupa com o que o outro pensa, né? Hoje de manhã eu gravei uma live e disse, como tá bom, a gente pode usar o cabelo da cor que quer, tu pode pintar as unhas da cor que tu quiser, tu pode ser o que tu quiser. E eu fui tudo que eu quis. E eu sou tudo que eu quero, sabe? Em termos de negócio, de carreira. E hoje, assim, para minha alegria, eu mando a live, eu tenho os meus alunos e um aluno especial me gravou um áudio que eu amei, assim. Ele disse, professora, para mim tu é uma referência. E eu fico até com vergonha, eu homem, ter uma mulher como referência. Opa! Ele me disse isso no sentido, eu entendi, no sentido bom. Ele foi sincero. Ele foi muito sincero. Ele não deveria ter esse medo, né, mas ele foi honesto. Ele foi muito honesto. Ele disse assim, é muito legal te ver fazendo um doutorado, eu fui teu aluno, para mim tu é uma referência, eu quero fazer meu mestrado. E aquela live ali, eu agradeci muito ele, porque ela mostra que tudo aquilo que eu fiz, quer dizer, tem uma carreira aí que eu fiz e que eu sou apaixonada. E hoje de manhã, quando eu gravei a live, eu disse assim, as mulheres precisam perder o medo e o preconceito delas mesmas. Eu não posso sair com uma saia mais curta porque eu já passei de 50. Bom, se tu tem corpo para isso, te sente bem, vai tranquila, sabe? Eu não posso usar um biquíni porque vão falar não sei o quê. E eu recebi, durante 2 semanas, na minha casa de praia, uma amiga argentina que tem 68 anos. E viria ela e o marido. E o marido não quis vir e ela veio. E eu pensei, nossa, ela veio, argentinos são mais formais, né? E esse final de semana eu fui ficar com ela lá e ela me disse assim, tu não sabe o bem que tu me fez. Diz ela, foi a primeira vez na vida que eu saí desacompanhada, sem o meu esposo, né? Por quê? Porque o preconceito está mais na cabeça dela, porque ele nunca disse que ela não poderia. Que ela é de uma outra geração. Que ela não poderia. Está muito mais na cabeça dela e muita coisa está na nossa cabeça. A gente não se permite. E eu trabalho muito com isso, com coach, com empoderamento das mulheres,
Vejo em sala de aula, eu tenho muito mais mulheres do que homens. Os trabalhos das mulheres, os cases que elas fazem em sala de aula superam, não desmerecendo os homens, mas superam porque elas se empenham mais, elas se envolvem mais. Dentro da indústria, o que que eu vejo? Eu vejo mulheres assim, ó, excepcionais, ainda envolvidas com o lar. Mas por quê? Porque muitas vezes elas se queixam, eu tenho que chegar em casa, ainda fazer o jantar, e eu digo assim, mas por que tu não divide isso com o teu esposo? Mas na cabeça delas, o preconceito maior que eu percebo é delas, e não dos homens. Sim, mas Porque se elas delegassem, né, eles fariam. Eu vejo que eles fazem. Os homens estão abertos, não estão, Diego? Tu não é um eu cara faço. que faz É que tudo. se não, é que se Eu não não vou pedir- falar pelos outros, Lá em mas eu casa, faço. lá em casa a gente divide tudo. Eu faço tudo. isso, eu troquei fralda dos meus filhos o tempo todo. E não é uma delícia, tu participou. Maravilhoso. Tu fez parte Claro, da mas casa. é que estão se abrindo essas oportunidades, eu acredito, né? Que a gente vem numa evolução. Eu, por exemplo, tenho 34, 35 anos, fui criada ali na época dos anos 80, que ainda tinha muita coisa. Tu via os nossos modelos em casa, era do Claro. pai e a mãe chegarem, o pai botar os pés pra cima, a mãe ficar correndo atrás pra fazer. Hoje em dia isso tem mudado, as pessoas têm falado mais, mas eu ainda ouço amigas dizendo, isso, tem que trabalhar ainda, chegar em casa e trocar fralda e tal. Isso aqui tem a gente tem ainda essa criação um pouco, que eu acho que sim, tem coisas que são na cabeça da mulher, mas tem outras coisas que ainda precisam se desenvolver bem mais, né? Mas eu sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês, a mulher é um ser muito dominante, tá? Quando ela não bancava os lares, ela dominava de qualquer forma, porque quem é que fazia a escolha de toda a parte de alimentação, tudo que era da porta para dentro da casa era de domínio da mulher. Ela podia não bancar, mas ela que definia. Inclusive a casa. E até hoje, experimenta o homem comprar uma casa que a mulher acha que não gostou. É um inferno. compra, É um inferno não na compra. Terra. É o inferno na Terra. É Quero fazer isso. uma complementação ao que falou a Roxane ali, quando ela citou as cotas, né? A questão das cotas, elas, muitas vezes, elas querem consertar uma coisa, mas elas não atacam a causa, né? E elas acabam criando um problema. Houve um debate absurdo na Câmara de Vereadores ano passado, porque havia uma vereadora que queria cota para Uber. Se as mulheres não querem dirigir Uber, elas não vão dirigir Uber. Tu não pode impedir que os homens deixem de dirigir Uber porque tu cria uma cota para Uber. Eu canso de pegar Uber com mulheres dirigindo e elas não precisaram da cota para estar lá. Não faz Né? sentido. Não mas faz aí nenhum é banheira sentido. política, que a gente vê Não faz claramente, nenhum, né? é politicagem. Então eu gosto de colocar assim, ó, nós somos diferentes. Nós temos gostos diferentes. Às vezes a gente tem aptidões diferentes. Mas o que a gente tem que ter são as igualdades de oportunidades, né? A gente tem que ter a questão dos direitos e dos deveres iguais, somos iguais perante a lei e temos que ser respeitados da mesma forma. O resto, a gente tem todas as condições para fazer, a gente não precisa de cota para nada. Eu sou totalmente anti-cota, o Diego sabe disso. Eu sempre tenho me posicionado nesse sentido, porque eu acho um absurdo, porque ao que tu criar uma cota, tu restringe as outras pessoas que não estão dentro da cota a participarem por questões de mérito. E eu vou dizer assim que uma das minhas maiores críticas, apesar de eu ser uma estudiosa disso, que eu trabalho com política desde 98, tá? Ando no meio político, que é um meio eminentemente masculino, mas não é por culpa dos homens, tá? É por culpa das mulheres que não participam como deveriam, Não se envolve. tá? Que não se envolvem, elas não se deram conta ainda que nós precisamos de mulheres criando políticas públicas para mulheres, né? Mas as cotas criadas dentro dos partidos políticos, as cotas políticas para candidatas são uma aberração. Deixa eu colocar Aberração, Diego. que não conseguem preencher, né? Fran? Aberração. Não conseguem. Aí Não, bota tem que uma colocar laranja, uma laranja ou pra mulher dizer que vai fazer preencheu 2 cota, isso não votos, faz, é, não que faz. queima a mulher, né? A Exato, vontade que não tem que cumpre. partir da gente. Não cumpre a sua função. Eu vou para o primeiro break e, aproveitando que nós estamos recebendo um timaço aqui, a Fernanda Bart, a Marcela Vargas, a Roxane Ponce e a Madeleine Schein, vou colocar uma questão para vocês que está muito em voga nos Estados Unidos e aqui também, mas mais lá. A questão do assédio sexual, relação de poder dentro das empresas, das organizações, da academia. E eu quero ouvir de vocês o que vocês estão achando Próximo disso. bloco? Próximo bloco. O bloco. Tá? Tá, ok. Vocês viram que agora estourou em Hollywood, né? Tudo que Woman's Up. tudo que envolve arte, o meio artístico, enfim, o artista ele consegue entrar muito em qualquer camada social, né?
mesmo que o que ele tenha a dizer seja muito importante ou menos importante, não importa. O artista, ele entra. A música tem essa característica, o cinema, a televisão. E agora, a pauta desse último ano foi justamente por causa do escândalo lá do Weinstein, em Hollywood, que era um grande produtor, e que agora já se sabe que o cara assediou centenas de mulheres. A público vieram algumas. Eu fico pensando quantas não foram assediadas e quantas acabaram se submetendo à violência. Né? É ou não é? É verdade. Dentro da carreira. Não, e às vezes tem mulheres que nem se dão conta que estão sendo assediadas, E que- né? é, ou que tem Pra mim, às vezes, é o mais grave. Vamos falar disso? Vamos. Porque Ótimo. vocês certamente já vivenciaram situações análogas, né? Então, vamos lá. Rádio Livre. Agora você pode ter a blindagem premium da Casco com pagamento financiado e sem entrada. A Casco Blindagens Especiais é a mais nova parceira da Unicred. Os associados Unicred poderão financiar 100% da blindagem em até 60 meses. Casco. Segurança e sofisticação em blindagens automotivas. Ligue 3237-9550 e informe-se. Procurando local para treinamentos ou eventos de integração de sua empresa, o Sescom RS possui 4 modernos espaços ideais para a realização de cursos, palestras e confraternizações. São salas e auditórios com alta tecnologia em áudio, vídeo, internet e também estrutura para eventos sociais corporativos. Entre em contato pelo e-mail eventos@sescomrs.com.br ou pelo fone 3343-2090 e saiba mais. Sescom RS, 30 anos a serviço da sociedade. Sescom RS. Cada mulher é diferente da outra, mas há uma coisa que todas têm em comum: a força para lutar por novas conquistas. No Dia Internacional da Mulher, o Senge presta homenagem às mães, filhas, esposas, profissionais, enfim, a todas elas que com seu trabalho, amor e sensibilidade constroem um mundo melhor, com carinho e determinação. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da qualidade de vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. A rede de hotéis Express tem mais de 3 décadas de atuação com excelente avaliação dos clientes. A receita é conjugar produto, serviço e preço. Tem Express em Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre com o Express Rodoviária. E agora chegou o Express Centro Histórico, na 7 de setembro, esquina João Manuel. São 110 apartamentos novos esperando por você. Hotéis Express. Venha se hospedar com a gente. Bandeirantes. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Duas horas 31 minutos, 25 graus 4 décimos, no ar para Zafari e Bourbon, Cremers, Deline Ambientes Planejados, Cindy Lojas Porto Alegre, Banricap, Setsergs, Badesul e Lamb Engenharia e Gestão. Estão conosco a consultora de negócios e carreiras, palestrante, coach Madeleine Schein, a advogada especialista em direito de trânsito Roxane Ponzi, a presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, Marcela de Farias Vargas, e a cientista política, jornalista Fernanda Bart. 2h32, hora certa para Hotéis Express, agora no Centro Histórico, 7 de setembro 661. 25 graus 5 décimos, temperatura para Domênico, para quem quer presentear com estilo no Iguatemi e Moinhos Shopping e Sescom RS, 30 anos a serviço da sociedade. Me permitam ler uma mensagem de ouvinte aqui, quero, antes de colocar a questão do bloco anterior, do assédio sexual, eu vou fazer uma pergunta bem objetiva para vocês e com a franqueza que vocês já demonstraram que tem aqui nesse programa, me respondam, tá? O ouvinte participa para Casco Blindagens Automotivas Premium, ligue 3237-9550, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, tem um ouvinte
eu até tinha selecionado, é que são tantas mensagens que a gente às vezes perde. Tá aqui, ó, o João Souza. Hoje realmente o programa está especial. Mulheres inteligentes, cultas e lindas. Vocês se chateiam com esse tipo de elogio? Eu não, eu agradeço. Claro Muito quer me abrir obrigada. a porta do carro, me abre. Quer me mandar flores, me manda. Mas um estranho, por exemplo, tu tá numa empresa ou tu tá lá na procuradoria, tu estás numa consultoria, né? Trocam cartões, é uma relação profissional. E o sujeito diz assim, mas como é lindo o teu sorriso, como tu és linda. Sejam sinceras. Diego, Isso chateia ou não chateia? Eu vivi essa situação final de semana num evento que eu estive em Livramento. E aí eu estava apresentando um projeto, né? Onde eu era candidata a determinada coisa. E quando acabou a palestra, eu desci do palanque. E o rapaz chegou para mim e disse assim, tu estás te candidatando à vaga errada. Deverias te candidatar a Miss Brasil. Tipo assim, ele indiretamente me chamou de burra. Não, ele me chamou de burra. Exatamente. Ele falou que tu é bonita. Não, olha só, Diego. Foi uma grosseria, mas tu não consegue... Mas tu tem que ter jogo de cintura nessas horas, que dá raiva. Ele foi grosseiro, mas vocês acham que ele quis ser grosseiro? É que assim, mas eu não ia... Diego, eu não iria processá-lo nunca por causa disso. Mas, né? Então, eu entendi, mas vamos lá. Tu te sentiste diminuída? Tem que saber a diferença entre assédio, flerte, paquera e uma gentileza. Mas tu achas que o cara não quis te fazer um elogio? Por mais grosseiro... E foi até um elogio burro. Eu tava me candidatando à vaga errada. É que se ele dissesse assim, ó, tu poderia te candidatar a esta vaga que tu estás te candidatando, mas tu também poderia te candidatar à vaga de Miss Brasil. Agora isso é que isso aqui... politicamente correto. Eu entendi que bom que elogiou, entendeu? Só que ele foi totalmente... Eu vou ser sincera, com relação a essa mensagem, eu acho que... Porque o programa tá bom, são cultas... A do ouvinte. São cultas, são inteligentes, enfim. E não é problema, todo mundo gosta de elogio. Agora, por exemplo, se eu tô numa reunião de trabalho, eu conversei sobre trabalho, eu conversei sobre coisas importantes pro meu dia a dia. A gente perde tempo, tá ali trabalhando, ok? Aí eu entrego meu cartão e a única coisa que a pessoa pode me dizer, ai, como o teu sorriso é lindo. Pra mim... Pode até ser que no fundo eu me sinta lisonjeada, mas não vai ser uma coisa que vai me sentir confortável. Eu não gostaria. Que te mande pelo WhatsApp depois. Alguma coisa assim. Mas até. Porque eu entendo a colocação dela, porque tu colocar isso entre a relação de trabalho é muito ruim. Desconfortável. Eu já sofri muito assédio e às vezes tu fica com um nojo que tu tem vontade de nunca mais voltar naquele lugar. Porque tu te sente assim como se tudo aquilo que tu falou, representou, trabalhou, fosse diminuído na hora, entendeu? Exato, que a única coisa que te importa é teu rostinho bonito. Mas eu não processaria ninguém por causa disso. Exatamente, não é mas uma mão na desconfortável. bunda ou alguma coisa pejorativa dita alto na rua, né? Eu acho que esse movimento todo que surgiu lá nos Estados Unidos, ele teve motivos reais e concretos para acontecer o Women's Up. Mas a gente tem que ter muito cuidado para isso não virar uma caça às bruxas. Porque uma denúncia falsa destrói a vida de uma pessoa. E tu tem que ter muito claro qual é a diferença, onde é que tá a linha que tu ultrapassa e do assédio vira crime, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que tá muito tênue isso, Diego. Roxane e Madeleine. Então, deixa eu me posicionar aqui e discordar parcialmente da coisa. Jamais me sentiria ofendida com isso. Eu acho que se a partir do momento que eu não dou mais abertura pro ouvinte, tá? E ele continuar, como você é linda, como você é isso, como você é aquilo, e eu tô deixando a pessoa no vácuo, entendeu? E ela insiste, isso falando do ponto de vista bem, diria, social da coisa, né? Porque às vezes a gente responde quando o elogio ele é um pouco exagerado. Mas vamos lá, deixei no vácuo, a pessoa insiste, aí eu vou começar a me sentir incomodada com linda, com isso, com aquilo. Mas caso contrário, eu acho que assim, eu sei a minha capacidade, né? Mesmo que fosse numa reunião técnica, e ao final a pessoa falar assim, ai, que lindos olhos, ai, que sorriso maravilhoso, que não sei o quê. Que bom, tá bom, vou sorrir e vou seguir minha vida. Agora, e não consigo olhar para esse tipo de elogio como algo agressivo. Acho que engessa as relações humanas. Eu quero poder ter a liberdade, se um dia eu achar alguém bonito, chegar e dizer assim, nossa, que bonito, mesmo que seja depois de uma reunião. Porque eu também me sinto com direitos iguais a quem vem fazer um elogio para mim. Né? Tudo termina no não.
Na verdade, o não é não. Quando a mulher diz não, quando o homem diz não, e aí, vamos pensar que hoje temos relações afetivas de toda a ordem, quando o ser humano que está do outro lado diz não e você insiste em ultrapassar essa barreira, aí é que está o problema. Do contrário, muito obrigada pelo elogio, viu? Agradeço também, eu não estava brigando com o ouvinte de forma nenhuma, eu só citei um outro exemplo. Tem outros aqui, por exemplo, o Edilberto Ferrão, dá um troféu para essas mulheres, tem muita personalidade. A Juliana Souza, elogio feminino, mulheres lindas e inteligentes, né? É muito bom. Não, eu concordo com a Rochelle, agradeço o ouvinte ou os ouvintes, porque tem várias mensagens ali, me acho merecedora, acho que nós somos sim inteligentes, bonitas, mulheres bem posicionadas, mas quanto à questão, eu acho que a gente tem que saber muito lidar, porque isso vai acontecer, e eu dei muito treinamento em vendas pelo Rio Grande do Sul inteiro, e vocês não têm noção de como eu ouvi os homens dizerem ser assediados. Os homens. O contrário também acontece. Acontece, sim. Claro. E saber lidar, eu gostaria até de compartilhar com os ouvintes. Em uma ocasião, eu estava numa negociação e apresentei, assim, acho que por 1 hora o meu trabalho para um superintendente de uma empresa, um cara bem arrojado, assim. E ele estava com o meu cartão na mão. E daí, lá pelas tantas, quando eu concluí, que ele perguntou tudo, ele me fez um interrogatório, assim, sobre os meus clientes, a minha trajetória profissional e tal. Ele atira o meu cartão do lado da mesa que ele estava para o meu e me pergunta assim, em que tu é boa, hein? E aí, assim? Em que tu é boa? Em relação ao que eu estava oferecendo serviço. E eu digo para os ouvintes que aprendam isso, quando a gente não sabe o que tu vai responder na hora, tu pede para a pessoa repetir a pergunta, porque daí tu ganha um tempo para te organizar. E eu disse para ele assim, eu não entendi muito bem, tu podes me repetir? Quando eu disse eu não entendi muito bem, ele ficou chocado, porque ele não esperava aquilo, ele se desorganizou todo, e aí foi o tempo de eu me organizar. E ele repetiu, não, eu queria saber de tudo isso que tu faz, o que tu faz melhor e tal. Ele teve que reorganizar a pergunta. Aí eu olhei bem para ele e disse assim, eu não sou boa, eu sou ótima em tudo que eu faço. É só tu me dizer o que tu precisa. Sabe o que ele me disse? Está contratada, liga o taxímetro. Na realidade, o que ele queria era baixar meu valor. E ele não conseguiu. Então, a gente tem que saber, a gente tem que ter presença de espírito. E talvez eu desenvolvi isso de tanto trabalhar com homens por tanto tempo. Mas não me incomoda receber um elogio, acho que na hora... Mesmo num encontro profissional. Mesmo no encontro profissional. Já aconteceu, Diego. Já aconteceu isso comigo, inclusive com uma piadinha, porque loira, né? O pessoal faz piada. Hoje não mais, né? Mas nos anos 90 tinha até música. Mas olha, gente, foi incrível. O cara fez a piada e quando ele terminou, todo mundo riu. E aí eu olhei pra ele e disse assim, tu sabe que ser loira tem uma grande vantagem. E ele ficou parado me olhando e eu disse, é ser burra a qualquer momento. Se dá o direito... Mas tu pode não entender. O cara faz um baita de um assédio, tu fica olhando com aquela cara de panaca, sabe? E o cara se tive um colega de trabalho que ele fazia 5 piadas por dia sobre loira burra quando ele estava perto de mim. Mas depois era tu de propósito, isso. Era pra implicar. Ele tinha um repertório incrível. Pois é, porque 5 por dia, quanto tempo durou isso? Uma vez eu disse pra ele que ele tinha que escrever um livro sobre piada de loira burra, porque ele tinha um repertório incrível. É que assim, as piadas dele transformava português em loira burra. E tudo virava loira burra. Né? Olha só, meu Deus, é memorável. Hoje eu só lembro dele por causa disso. Mas eu aprendi a brincar com isso. Mas é perfeito. Mas eu acho que é o contexto, não é o elogio em si. Eu acho que é o contexto que determina. Mas esse negócio aí do cara, durante muito tempo, 5 vezes por dia, fazer piada de loira burra, na boa. É assédio moral. Não, na boa. Podia ser qualquer coisa. Falar de futebol, gozação de futebol, ninguém aguenta ter um colega assim. Tinha uma obsessão. Já é uma pessoa chata, né? Chata, exatamente. Chata. Como é que é o nome daquela atriz? A Deneuve. A Deneuve fez a defesa lá da cantada desajeitada. Né? Poxa, a cantada desajeitada tem uma distância imensa de assédio. E, infelizmente, eu acho que declarações como a dela, ela desmerece todo o movimento de respeito. Ainda que o movimento, em algum momento, ele possa se distorcer, ele visa o quê? Respeito. Depois ela pediu desculpas.
Eu não vi essa Ela parte, veio, então. ela veio Desculpa a público. também, que Que bom. ela, que ela, se ela machucou pessoas, ela foi É. incompreendida, tal. É que, na verdade, ela fez um manifesto pra dizer uma coisa que não era exatamente aquilo que o Women's Up estava defendendo. Exato. Porque ela fez um manifesto contra a histeria, contra tu criminalizar um flerte, uma paquera, tipo alguém querer te dar flores ou te abrir a porta do carro. Ou até. Porque se isso virasse crime, acaba o namoro. Acaba Porque as no dia relações que uma humanas, pessoa né? te disse assim, nossa, como tu é bonita, eu te mandar uma mensagem, tu tem o direito de responder, se tu também gostou, né? E aí tu inicia uma conversa. Exatamente. É aquilo que tu Agora- falou, quando tu não quiser, tu diz não. É que é o exagero, né? É o É a excesso. insistência. É aquilo que eu disse, é é. romper aquela linha, romper o limite, né? Olha aqui, ó, a essência da carta dela, que depois ela pediu desculpas a vítimas de assédio sexual, É diferente. é o seguinte: os homens devem ser livres para flertar. E as É mulheres verdade, pra né? E dizer- as mulheres, as pra dizer não, exatamente. É. E outra Mas coisa... aí vai para aquilo que a Roxane disse: o não é o não. Ou o vácuo também. né? Mas, Diego, assim, ó, se tu não for pra cama comigo, tu tá fora do mercado de trabalho, não é um flerte. flerte. Não, isso Não não é é dizer flerte. como tu Não, é não, linda. não. Agora, e tem outro Identificação, detalhe que as né? pessoas não se dão conta que nós somos diferentes e a minha liberdade e o meu limite às vezes é diferente do outro. Exato. Então então é isso que tem que ser conversado, mas obviamente que não quer se dizer que é um flerte. Tu pode até. Eu acho que em relações profissionais isso fica um pouco dificultoso, assim, Claro. até pelo assédio moral. Bom, vamos falar então do assédio. No fim a gente deu um bypass na pauta, mas foi por um bom motivo, porque entrou outra coisa. Nós vamos entrar em rede RB News, break e já voltamos. Rádio Livre. RB News é um oferecimento de Claro Empresas. RB News. 2h45. O Partido Democratas lança a pré-candidatura de Rodrigo Maia à presidência da República. O ministro Edson Fachin envia para a Justiça Federal do Distrito Federal denúncia por organização criminosa contra os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e ex-ministros. E o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, defende mudanças na lei antidrogas para deixar mais clara a diferença entre usuários e traficantes. Suzane von Richthofen deixa o presídio em Tremembé, no interior de São Paulo, para passar a Páscoa com o marido. 2h46. No Dia Internacional da Mulher, o colunista Gessner Oliveira apresenta dados da desigualdade de gêneros no mercado de trabalho brasileiro. Realmente é um dia importante e é um dia para refletir sobre as disparidades na economia que existe entre os homens e mulheres. Infelizmente, segundo projeção do relatório do Fórum Econômico Mundial, nós estaríamos, segundo esse relatório, condenados a ter uma disparidade muito significativa do ponto de vista estatístico até o final desse século, até 2095, com um diferencial de salário bastante elevado. Mesmo em países maduros, esse diferencial é grande. No Brasil, não é novidade para ninguém, o diferencial é enorme. As mulheres ganham, em média, 76% do que ganham os homens, na mesma função, com as mesmas habilidades, ganham 24% a menos. Então, um homem que ganha R$1.000 exerce a mesma atividade, com as mesmas características, a mulher ganha R$760. Isso ainda é maior à medida que você sobe na hierarquia das empresas. A média e alta gerência, esse diferencial é maior ainda. Quer dizer, as mulheres chegam a receber chegam a receber 32% a menos também para a mesma função. A consultoria McKinsey desenvolveu um estudo mostrando que as empresas com mulheres em alta cúpula têm um desempenho positivo, têm uma boa performance. No entanto, o percentual de mulheres na alta cúpula das empresas é muito baixo. 10% em alguns países maduros, é menos do que isso, 7,7% no caso brasileiro. Até Hollywood, a Mulher Maravilha, por exemplo, ganhou um salário que é 2% só do super-homem. Você vê como há um diferencial brutal.
como resolver? Não é simples. O mercado por si só não resolve. São necessárias políticas públicas nas escolas, necessário que as famílias também trabalhem nesse sentido e que as empresas tenham políticas de igualdade de gêneros, com igualdade de oportunidades. É um benefício geral e aumenta a capacidade de produção, a eficiência da economia. Nós poderíamos crescer mais, desenvolver mais o país se houvesse mais igualdade de gênero. 2h48. Diogo chegou ao escritório pela manhã e, com Claro Empresas, usou a internet 4G mais rápida do Brasil para fazer uma reunião. Antes do almoço, agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor que é de outra operadora. À tarde, ele usou o WhatsApp à vontade para avisar os clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas é assim, soluções para tocar seu negócio com economia e produtividade. Acesse claro.com.br/empresas ou ligue para 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Eu sou Victor Teramoto, doador e também defendo os corais da Amazônia. Junte-se a nós. Acesse defendeoscorais.org e assine a petição. Somos Greenpeace. RB News. Na Klein Esportes você encontra a mais completa linha de raquetes, acessórios e roupas para todos os esportes de raquete e natação. Red, Wilson, Babolá, Yonex, Prokenex, Bones, Original, Speedo, Hammerhead, Klein Esportes. Os melhores produtos para vocês em condições especiais de preços e promoções. Venha conhecer nossa loja, você vai se surpreender. Klein Esportes, Avenida Dom Pedro II, 390. A Lambi Engenharia é uma empresa com mais de 30 anos de atuação e especialista na construção de obras industriais e corporativas. Figura entre as 20 maiores da região sul e se destaca pela qualidade de seus projetos e capacidade de gestão e planejamento dos empreendimentos que realiza. Foi recentemente agraciada com o prêmio Projeto do Ano pelo PMI, devido à sua liderança e ao uso de melhores práticas em gerenciamento de projetos. Faça como os maiores clientes do Brasil. Tenha a melhor gestão e planejamento em suas obras. Lambi Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções. No dia de hoje, reconhecemos a dedicação, a força, o cuidado e o amor que acompanham todas as mulheres. Valores que estão muito presentes nas mulheres médicas. Mulheres que transformam a vida de muita gente. Mulheres sábias, competentes e confiantes. É isso que valorizamos e é por isso que agradecemos. Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia, em especial a todas as mulheres médicas. Cremers, estado de alerta pela saúde. Com Banricompras você paga do seu jeito, à vista, pré-datado ou parcelado, com 0 de tarifas ou juros. Isso mesmo, pague apenas as compras que realizar, sem surpresas. E não tem anuidade. Se precisar, você pode usar o crédito 1 minuto para financiar sua compra direto na maquininha Banrisul Vero. Ainda não tem seu Banricompras? Abra logo sua conta no Banrisul e aproveite. Banricompras. Pague do seu jeito. Setsergues Transporte e Logística, transportador, venha fazer parte do seu sindicato. Associe-se, conheça seus benefícios e junte-se à categoria. Informações através do site www.setsergues.com.br ou pelo telefone 51 3326 2901. Setsergues, juntos fazemos mais e melhor. Bandeirantes. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Faltando 8 minutos para as 3, 25 graus 7 décimos. Rádio Livre para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Cremers, estado de alerta pela saúde. Deline Ambientes Planejados, móveis sob medida, alto padrão de qualidade. Acesse delinea.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre, faz o varejo mais forte. Banricap, vá a uma agência Banrisul e programe o seu sonho.
CETSERGS, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Rio Grande do Sul, juntos fazemos mais e melhor. Badesul, agente da Valor para o Rio Grande crescer. E Lamb, Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções. Estão conosco, neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a especialista em Direito de Trânsito, advogada Roxane Ponce, a cientista política, jornalista Fernanda Bart, a presidente da Associação dos Procuradores do Estado, Marcela Vargas, e a consultora de negócios e carreiras, palestrante, coach, Madeleine Schein. Bem, a questão do assédio, que foi a pauta que eu acabei colocando no bloco, que antecedeu o anterior, e no fim a gente passou, mas que é uma realidade. O assédio sexual nas relações, sobretudo, quem já leu muito sobre isso sabe que são relações de poder, né? Normalmente existe uma hierarquia em que quem está embaixo, no caso a mulher, existe o outro lado, a Roxane falou, da mulher que faz o assédio também, existe, tem N casos aí, mas são exceções. Virou até filme, né? Virou filme. Com a Demi Moore e o Michael Douglas. Né? Exatamente. Não, o Atração Fatal, é esse? Não, assédio esse sexual. é o do coelhinho. Assédio sexual. Mas o Michael Douglas gosta desse tipo de filme, hein? Porque teve o assédio sexual e o Atração Vamos Fatal. combinar, né? Uma Demi Moore em cima do Michael Douglas é de chorar. Tudo bem. E ele dizia não. Exato. Mas no início ele foi no início, né? No filme, ele vai, transa e diz assim, bom, eu tô livre. Não. Mas não, foi aquele muito outro bom. filme, aquele é o Atração Fatal, Atração Fatal com a Glenn Close. É outro Aquele filme. É outro. Não, mas o assédio sexual também, ela é chefe Assédio dele. sexual. Mas eu não me lembro dele ter ido às vias de fato. mas Não, tudo ele bem. vai e acha que vai dar tudo certo, e dela intensifica mais ainda. Essa eu não me engano. Bom, então assim, sintam-se à vontade para responder ou não, tá? Tem pessoas que não gostam de tratar das suas vidas, das suas carreiras publicamente, outras não veem problema. Vocês já sofreram isso, assédio sexual num ambiente profissional? Com certeza. Fernanda, sim? Sim. Ainda mais quando tu trabalha no meio que é eminentemente masculino. Assédio, tu mesmo disseste, não é cantada. Mas assédio... tu pode dizer uma cantada mais grosseira, uma cantada insistente? Assédio é uma relação de poder, tá? É o seguinte, é uma troca. Ele Se você não fizer... Ele tem ascendência sobre ti, se tu não fizer, eu não te contrato. Isso nunca. Mas teve uma ocasião que eu deixei de aceitar uma proposta profissional porque eu achei que podia descambar para esse tipo de coisa, só pela entrevista de emprego. Tá? Só pela forma como as coisas foram colocadas, pela linguagem, né, que o corpo fala, né? A pessoa se posta em cima de ti, exerce um poder físico quase em cima de ti, né? A forma de olhar, a forma de se impor fisicamente. E eu fui chamada pra vaga e disse, não, eu não vou querer. E que bom que tu pode dizer era não, uma né? armadilha. Tem pessoas que Entendeu? não podem. Exatamente. É isso que eu acho que Mas foi a única vez que eu vivi algo próximo disso. Sim, é que isso também tem, porque né, o que eu digo que eu me incomodo nas relações de trabalho é isso. Porque, na realidade, por vezes, a pessoa até não tem uma superioridade hierárquica em relação a ti, mas tu tem ali trabalhos, tu tem parcerias, tu tem daqui a pouco um cliente grande, alguma coisa, e tu sente que a pessoa te dá uma cantada, só que também ela não é tão ostensiva ao ponto, só que tu não quer, só que tu não pode, tu também tem que ser elegante, só que como dizer não elegantemente de um jeito que tu afaste a pessoa, porque daqui a pouco é aquela coisa, não disse não, não disse não, então às vezes a gente fica em posições, mas isso não é, assédio sexual é uma coisa mais ostensiva e mais condicionada, como fazia o produtor de Hollywood. O Weinstein. Exatamente, ou tu vai lá, tu faz uma reunião comigo no meu quarto, daí ou se não, eu vou fechar tuas portas, tu não vai poder nunca mais trabalhar, e realmente ele faria isso, a pessoa nunca mais conseguiria trabalhar. E aí é isso, assim. E eu acho que tem muitas mulheres que acabaram não denunciando porque acabaram aceitando e daí até ficam na dúvida, tá, mas até foi meio um assédio sexual porque no fim eu topei, eu entrei no jogo, que é uma coisa horrível. Porque na verdade... não é, digamos, não pode ser considerado estupro, porque houve um consentimento totalmente viciado, mas é um assédio horrível. Mas só complementando... É um estupro moral. Antes disso, né, Diego? Antes disso, a gente sabe, tá nas biografias, tá na história, que todas as grandes estrelas de Hollywood, a Jean Harlow, a Marilyn Monroe,
todas elas passaram por teste de sofá. Todas elas tiveram suas histórias iniciais em Hollywood marcadas por passar na mão dos diretores dos proprietários dos grandes estúdios, né? O que é uma coisa que depois, quando a gente ficou sabendo disso, causa uma revolta, né? Mas era uma coisa que a mulher não tinha esse poder de falar essas coisas naquela época, né? Eu fiquei bem chocada quando eu ouvi falar, e tinha até algumas imagens sobre esse tipo de assédio daquela época, principalmente em relação a Marilyn Monroe, que tinha alguns filmes preto e branco que depois vieram à tona, né? Eu tenho uma amiga nos anos 90, vou contar isso pra vocês, foi morar no Rio, que o sonho de muita gente é morar no Rio, tá? Morar no Rio, aí fazer a foto lá com o Pão de Açúcar, Cristo, Ipanema, aquelas coisas. O Rio, sobretudo pro jovem, ele exerce um fascínio. Hoje talvez menos. A minha geração, sim. E vários amigos e amigas acabaram indo pro Rio. Eu tenho uma amiga que foi, da época da faculdade, anos 90, e voltou 3 meses depois. Ela estava fazendo curso de teatro e ela conseguiu um negócio lá nas novelas, tal, fazer uma ponta, tal. E ela voltou apavorada. As coisas que ela contou para nós. Ela disse assim, olha, todo fim de semana tinha festa, e nas festas a gente já era trabalhada a cabeça da gente para se aproximar sexualmente dos diretores para ter chance. O pessoal dizia para nós abertamente. Festas em coberturas no Rio todo fim de semana. E aí ela voltou apavorada e não quis se submeter a isso. Eu não tô, vejam bem, não estou dizendo que todo mundo que faz sucesso se submeta, não. Acho que tem pessoas que conseguem não submeter. Mas tem gente que se submete. Claro. Não, é até das modelos, né? Aquele seriado Verdades Secretas apareceu muita coisa que às vezes é uma realidade, né? Infelizmente. Mas, por favor. Obrigada. Eu penso assim, ó, a vida é feita de escolhas, né? Essas coisas acontecem, eu acho que às vezes, eu não posso dizer, eu nunca fui assediada, mas claro, uma piadinha, uma brincadeira, alguma coisa, e tudo depende do que tu escolhe para tua vida. Exatamente, então, eu concordo contigo. E eu acho que a mulher tem uma coisa muito importante que ela usa pouco, que é a rede de apoio. A rede de apoio é algo que te dá uma sustentação muito grande, que são as outras mulheres que compactuam contigo. E eu vejo que a mulher usa pouco a questão da rede de apoio, porque tu pode escolher não participar desse jogo. Tu simplesmente pode dizer não. Eu vejo isso dentro das empresas, porque eu trabalho direto dentro de empresas. E no fim, o que eu mais percebo, que quem diz não, quem tem uma postura diferenciada, tem um reconhecimento muito maior. É muito mais reconhecida depois profissionalmente. Perfeito, mas Madeleine, a gente conhece as histórias de quem disse não e daqui a pouco acendeu. E aquelas que disseram não e que o sujeito, por ter hierarquicamente poder, liquidou com a carreira. Aí é que eu vejo, né? Eu acho que o assédio é um negócio... O assédio, não estou falando da cantada, o assédio. Eu acho um negócio criminoso. Não, eu também acho, mas eu vejo que tem uma questão... Também tem o outro lado da mulher que se aproveita disso para subir na carreira. Também tem. Ela sabe que ela é linda, maravilhosa, também tem. E ela vai dizer sim todas as vezes que ela precisar, e ela vai subir muito mais rápido do que as outras que dizem não. Isso acontece. Gente, eu atendo... Mas ela pode dizer não e também pode dizer sim, né? É por isso que eu digo que é uma escolha. É a escolha. Eu atendo em coach, então as mulheres às vezes chegam, e eu atendi um caso que a situação era mais ou menos essa, era um assédio moral e inclusive... como é que eu vou te dizer? Apanhava do marido, tá? E eu disse pra ela, bom, tu tem 2 escolhas, tu pode separar ou tu pode seguir. E a resposta dela foi, eu quero ser rica. Sim, escolhas. Tu escolhe e paga o preço. É uma doença, né? É uma doença. Porque então, o que ela eu quero apanhar te dizer? E ascender financeiramente e achar que isso aí o preço que ela vai pagar. Então, quando eu digo que é escolhas, tu tá ali, tu pode escolher, mas eu não vou ter uma carreira brilhante se eu não escolher isso. Bom, é uma escolha. Tu sabe, né, o que tu tá escolhendo. E será que esse é o caminho ou só este é o caminho? A gente que trabalha com coach, a gente sabe que tem vários outros caminhos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, por mais que potencializem as coisas ruins, eu acredito no bem, porque tem muito mais pessoas do bem, tem muito mais pessoas carinhosas, como esse ouvinte que foi super educado e fazer um elogio para nós,
do que pessoas que realmente fazem o mal. Então, a gente não pode potencializar isso e nem acreditar que o mundo é isso. É só isso. Perfeito. Eu não concordo com isso. Eu tenho dúvida a respeito das escolhas. Não acho que sempre existe a possibilidade. Uma pessoa que sofre violência física, ainda que ela tenha planos de almejar na carreira, de ter dinheiro, de ter uma boa vida, uma boa casa, sei lá, eu ainda acho que isso não é uma escolha. E eu concordo com o Diego, deve ter um grau de doença. Patologia, às vezes. Aí, deve ter algum tipo de patologia psicológica. Baixíssima autoestima. Que talvez possa ser tratado. Agora, eu, graças a Deus, não tive nunca passei por nenhuma situação de assédio. Já me relacionei com pessoas hierarquicamente, né, superiores, inferiores, enfim. Também descobri que no local de trabalho não é um bom lugar de se relacionar, né? Já aprende lá no início. Mas eu acho que tudo tem a ver com a gente, de novo falando do não, né? Do não, colocar o não. E arcar com as consequências, inclusive desse não. Né? A gente não escuta. Poder dizer o não, mas é que eu acho que por vezes nós nisso, e eu acho que desculpa só interromper que eu não quero perder o gancho, é que a gente daqui a pouco tem realidades que a gente se permite pensar isso. Eu vou dizer o não, mas tudo bem, eu posso ser demitida, mas eu vou ter outra oportunidade, enfim. Mas talvez tenham mulheres que não têm, que são chefe de família, que são sozinhas, que têm que criar os filhos ou que têm um marido que não podem correr o risco de dizer não. Ou por medo, talvez, porque o que vai me acontecer, ou de chegar para próprias amigas ou para o próprio marido e dizer, eu tô sendo assediada pelo meu chefe, ele dizer, então tu deu abertura, o que tu fez? Porque tem homem que às vezes ainda tem essa visão totalmente torta. Então, acho que sim, tem mulheres que podem dizer não, que podem se empoderar e dizer, tudo bem, eu vou fazer opção, posso ser demitida, mas ainda vivemos num mundo que não é só isso, mas ainda tem realidades diferentes. E acho que a gente não pode esquecer isso, assim, de realidades diferentes de mulheres que não podem correr o risco, às vezes, de dizer que tá incomodada, que não quer aquilo. Desculpa, eu interrompi muito. Aí vamos um pouco mais além em relação à violência física que a Madeleine trouxe aqui. Muitas mulheres não se separam, às vezes, por conta dos filhos. Né? A mãe é muito mais leoa do que esse pai leão, né? Que só sabe rugir, mas na verdade não se preocupa com a prole. E essa mulher às vezes aguenta essa violência física deste marido, justamente porque ela não consegue ver uma condição suficiente para se separar e prover aqueles filhos. O que é triste demais. Não, e sabe uma questão interessante? Eu que trabalho com a graduação, com a pós, vocês não têm noção a quantidade de mulheres que vêm me procurar, estão lá no 2º, 3º semestre, vêm conversar comigo chorando. Professora, eu vou ter que parar a faculdade. Eu digo, não, mas por que não para? Não, porque eu preciso da minha sogra para cuidar do meu filho, eu preciso do meu marido. E o marido, percebendo que ela está começando a mudar a visão dela em relação à carreira, ao mundo, ao relacionamento dela mesma, né? A ela, a autoestima dela, o que ele começa a fazer? Ele começa a boicotar. Então, a primeira que diz que não cuida mais do filho é a sogra, aí o marido diz que não cuida também. Teve um caso de uma aluna de ficar tão indignada, de não querer abrir mão do sonho dela, que ela foi morar numa pensão com o filho. Ela teve que fugir com o filho de casa. Tá? Por quê? Por sentir que o sonho dela estava sendo ameaçado. Então, esse assédio moral, às vezes, ele é familiar. Ele é do próprio marido, que está ali junto e que não apoia. Bem pelo contrário, ele quer terminar, assim, botar lá no... Deixar ela debaixo da asa debaixo da asa, que são relações de subjugação, né? Exato. Muito Mas ruim existem isso. várias outras partes da sociedade, não só dentro da família. A gente vê esse tipo de relação de subjugar e manter o outro lá embaixo em várias outras relações. Claro. Não é E só... a gente vê mulheres que fazem isso com os homens também. Também. Eu tenho amigos que não se separam das mulheres porque sabem que não iam mais ver os filhos se separassem das mulheres. Aquela pergunta que tu ia nos fazer mesmo, Diego, sobre... Pois é, eu vou pro break e a pergunta que a gente estava falando no intervalo aqui, tem vários blogs que falam isso, que as mulheres depois dos 30, 35 anos, mulheres que estão no mercado de trabalho, trabalhando duro, têm dificuldade de achar um parceiro, um relacionamento. Parceria mesmo,
Não estou falando sexo, porque sexo é uma barbada hoje em dia. Tem uma teoria sobre isso. Tá? Mas eu estou falando assim, parceria, alguém para casar, para constituir família, para viajar. Muitas mulheres reclamam que tá ruim aí fora, que o mercado tá escasso. E isso tem a ver com o fato de a mulher estar da forma como está no mercado de trabalho ou não? Eu quero ouvir vocês, pode ser? Pode ser. Intervalo? Depois do intervalo. Rádio Livre. Você sabia que, diferente do trabalhador da iniciativa privada, o servidor público desconta 100% de seu salário para a Previdência Social e que esse desconto vai até o fim de sua vida, até mesmo após ter se aposentado? E você sabia que o servidor público, ao contrário da iniciativa privada, não recebe FGTS quando se aposenta? O governo Temer mente ao chamar os servidores públicos de privilegiados. Não caia nessa conversa fiada. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer e para quem acredita no futuro do nosso estado. Em Bom Jesus, recursos do Badesul foram aplicados na construção de uma unidade básica de saúde. Com R$1 milhão, investiu-se também na ampliação de equipes de saúde da família, possibilitando o atendimento de mais 4.800 pessoas por mês. Badesul e Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Central de Atendimento Funerário. Quando você precisar de serviço funerário, não aceite indicações de estranhos. Procure a funerária de sua preferência. Na dúvida, consulte a CAF. Central de Atendimento Funerário. Padrão e qualidade. Aberto 24 horas. Rua Santana, 966, Porto Alegre. Fone 51 32 32 0065. Quer carro? Vem pra Betiolo. Na Betiolo você encontra novos, seminovos e o maior repasse do estado. Carro de repasse. Você paga menos, pode financiar e dar o seu carro na troca. Visite qualquer uma das lojas da Betiolo e confira as ofertas. Acesse o site betiolo.com.br. Betiolo novos e seminovos. Na Betiolo é sempre bom negócio. Escolha viver. Decida pelo trânsito seguro. Quando você faz um seguro de vida, você oferece proteção a quem você mais ama. Pensa bem, se algum imprevisto acontece com você, quem garante a continuidade do estudo dos seus filhos? Quem ajuda a manter a qualidade de vida da sua família? Quem ajuda a custear, inclusive, as suas despesas em caso de acidente? Sabe quem? Você mesmo, fazendo um seguro hoje. Afinal, seguro de vida Banrisul é para essas coisas. Passe no Banrisul e veja qual o seguro que mais combina com você e a sua família. Rádio Livre. Bandeirantes. Três horas 10 minutos, 25 graus 6 décimos. Você está ouvindo Rádio Livre, transmitido ao vivo, direto dos nossos estúdios aqui no Morro Santo Antônio, sede da Band em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui você tem de segunda a sexta informação, análise e debate, conversa inteligente no seu rádio. Para Zafari e Bourbon, Cremers, Deline Ambientes Planejados, Cindy Lojas Porto Alegre, Banricap, Setsergs, Badesul e Lamb Engenharia e Gestão. 3 horas 11 minutos, hora certa Hotéis Express, agora no Centro Histórico, na 7 de setembro 661, 25 graus 6 décimos. Domênico, para quem quer presentear com estilo, no Iguatemi e Moinhos Shopping. E Sescom RS, 30 anos a serviço da sociedade. Olha aqui, ó, o ouvinte participa para Casco Blindagens Automotivas Premium. Ligue 3237-9550. Boa tarde, Diego e meninas do programa. As meninas são a Fernanda Bart, a Marcela Vargas, a Madeleine Chain e a Roxane Ponzi. Fui criado por minha mãe e 3 irmãs mais velhas. Amo e admiro as mulheres. É um alento ouvir mulheres como as convidadas do programa falarem de causas feministas, sem coitadismo, sem ideologia de esquerda ou sem feminismo anti-homens. Estou adorando o programa. Joel Lima, de Igrejinha. Muito bom. Vale, Joel. Muito obrigada. Esse é o grande lance aqui do programa e vocês estão fazendo um belíssimo programa hoje. É a conversa sem ranço.
né? Poder debater, a gente sem ranço dá para debater tudo, né? Claro, qualquer coisa. É. Bom, a pergunta que eu tinha colocado, Roxane, vamos começar contigo, porque tu até me lembrasse isso aqui. Não, é que a Madeleine falou ali sobre a aluna, né, que tu tiveste, que tinha que, foi quase obrigada a parar. E provavelmente a faculdade, não só a questão da, talvez, a sogra, que ajudasse a cuidar desses filhos que necessitavam, né, mas também, às vezes, a questão financeira, que muitas vezes o homem ainda exerce esse papel. Aí vem um pouco de machismo também, que ele não acha que é dele essa responsabilidade. E aí, vamos lá. Qual é o raciocínio? Posso fazer a pergunta? É o seguinte. As mulheres que hoje estão dando de relho aí no mercado de trabalho, em todas as posições praticamente, tá? A gente ouve uma reclamação muito grande, a gente lê reportagens, tem livros sobre isso, de que as mulheres estão ficando mais sós a partir dos 30, 35, 40 anos, e que isso tem muito a ver por uma postura de enfrentamento ao homem. Roxane. Então, qual é a linha de raciocínio? Eu acho que a independência financeira fez da mulher alguém com escolhas. A partir do momento que antes ela não tinha essa independência financeira, ela acabava tendo que se manter naquele relacionamento, que muitas vezes não a atendia nas suas necessidades, né, psicológicas, físicas, enfim, não interessa, por uma questão de ter o que comer, ter onde morar. Aquele marido provia. Com a independência financeira, ela começa a ter vontades. Esse é a minha visão assim, mais simplista e rasa, tá? Ela começa a ter vontades. E a partir do momento que tem vontades, ela começa a fazer escolhas. E aquilo que não serve, ela vai passando adiante. Só que todo esse empoderamento, tem gente que odeia essa palavra, né? Mas esse empoderamento, para alguns homens que ainda vivem com aquele pensamento, né, do homem provedor, do homem que é ele que tem que tomar a iniciativa num approach, alguma coisa assim, esse homem se assusta com essa mulher que tem tantas escolhas. Que ela pode avaliá-lo. Ela é livre. Ele se assusta com a mulher livre. Ela pode sair do relacionamento a hora que ela quiser. Exatamente. Ou seja, ele começa a ter que ter mais atributos do que ele tinha antes. Porque antes, daqui a pouco, se ele tivesse uma boa, um atributo suficiente, ele poderia conquistar aquela mulher. Hoje ele precisa de mais. Exato. E talvez seja isso que esteja bagunçando um pouco esses papéis, aquilo que a gente estava falando antes, né? Dos papéis. Exato. Ou seja, quem é quem ali? A mulher pode prover? Pode. O homem pode ser sustentado? Pode. O inverso? Pode. Exato. Acho que pode tudo. Desde que exista amor, que exista respeito e que as pessoas estejam juntas porque têm afinidades, que se respeitem, que tenham planos, façam planos juntas. E o dia que não tiver mais planos, pronto, cada um segue a sua vida. Eu tenho uma teoria louca Fernanda. sobre esse assunto, né? Eu estava comentando com as participantes aqui na hora do intervalo, né? Eu tenho uma teoria que diz o seguinte, nessa faixa etária que tu citou aí, Diego. 30, 40, 50 anos. 50 tu não tinha dito. 45. Entre os 30 e os 40, tá? Eu acho 50 uma idade maravilhosa. Eu também acho. Uma idade... a questão é a seguinte, eu acho que muitas pessoas, elas costumam, né, tanto homens quanto mulheres, a ter o seu primeiro casamento, né, lá até os 30 anos, né, 30, 32 anos. E as relações duram alguns anos e aí separam, não separa, mas eu já li sobre isso, que a maioria das separações se dá após 10 anos de relacionamento, geralmente, tá? As pessoas levam aquele tempo, criam o primeiro filho e separam. Nessa janela, as pessoas costumam estar casadas, né? Então, quando tu tem um foco no teu trabalho, na tua carreira, tu tá ali, fez a universidade, fez um doutorado, fez um mestrado, te colocou no mercado de trabalho, quando tu te dá conta, agora eu posso ter uma relação. Tu tá naquela casa dos 35 e tá todo mundo casado, é uma teoria maluca, me refutem aqui se eu estiver errado, né? Aí, a maioria das pessoas que eu conheço, de 40 e poucos anos, tá separada do primeiro casamento, né? E ou com o segundo namorado, ou com o segundo marido, e geralmente de relações, inclusive, a maioria das mulheres com homens mais novos,
que já entram sabendo dividir tudo, né? Não tem nenhum problema em relação a isso. Não que os da nossa idade tenham problemas, Diego. Eu sei que tu é um homem diferenciado. Mas tem alguns que ainda tem esse rancinho, né? Que a colega aqui falou aqui do lado. Mas os da nova geração, os dos anos 80, que nasceram nos anos 80, nasceram nos anos 90, eles já têm uma cabeça de vamos pegar junto, também quero participar, né? E só para finalizar, o caso da Finlândia, eu gosto de dizer, as finlandesas, elas já vivem numa era pós-feminismo, assim. Elas já têm todas as conquistas. Lá na Finlândia, mulher e homem se aposentam com a mesma idade, as mulheres têm absolutamente todos os direitos iguais e os deveres iguais aos homens, só que a maioria das mulheres trabalha fora e muitos homens ficam em casa cuidando dos filhos. Isso é uma realidade na Finlândia. E na Finlândia, quem toma primeiro passo para um flerte numa festa são as mulheres. Se os homens fizerem isso, elas ficam ofendidas. E é uma coisa a ver com os vikings. É muito legal tu estudar e ler isso. Vem daquela época, porque eles iam pra guerra, eles iam guerrear, eles iam lutar, eles iam desbravar, iam roubar, saquear os outros povos. E elas ficavam em casa cuidando da família, cuidando da fazenda. Elas eram plantadoras, elas viraram empreendedoras, elas viraram quem realmente comandava a economia na cidade. Eles apareciam e iam embora, apareciam e iam embora. Então elas assumiram um protagonismo desde muito cedo na questão do trabalho, né? E isso se perdura até hoje. É uma coisa muito engraçada. Marcela? Eu acho que a opinião de vocês duas, elas casam um pouco, porque na realidade é essa liberdade, essa autonomia financeira que a mulher vem conquistando, que dá a opção de ela ter um relacionamento que não seja só do marido provedor. Ela ocorre geralmente nessa fase dos 30 e poucos anos. Então, na realidade, o que acontece? Essa coisa de, o mercado tá ruim. Não é que seu mercado esteja ruim, é que, na verdade, por a mulher ter a opção e ter a liberdade de fazer as escolhas dela, tu vai mais atrás de um homem companheiro, de um homem que te veja como uma companheira, que não te ajude nas tarefas de casa, mas que sim, que assuma as tarefas, que vocês tenham que te veja realmente em pé de igualdade, na expressão literal de companheiro, e que alguns homens dessa faixa etária ainda não conseguem enxergar. Ou, eu costumo dizer, posso estar sendo errado, mas essa coisa de maioria de homens casados, os homens, eles têm um pouco mais de dificuldade do que mulher de sair de uma relação quando estão insatisfeitos. O homem ainda depende muito da mulher pra estar ali na casa. Todo mundo brinca, o homem se separou, não dá muito tempo, já tá com outra mulher porque não consegue muito viver sozinho. E a gente enxerga um pouco isso na sociedade, de ter isso. Acho que sim, nessa faixa etária os homens continuam muito casados, porque não tem essa coisa do incômodo, não tô numa relação legal, mas ok, eu vou levando. E a mulher já tem um outro perfil de dizer, não tô feliz, vou alçar outros voos, vou viver a minha liberdade, a minha vida, e procura, às vezes, qualidades num homem que é difícil de tu... Às vezes é mais complicado de tu achar, ou... hoje em dia as relações estão muito aplicativo. Me permita, Marcela, claro, colocar uma... Eu vou fazer não. tese aqui. Não. Tá ótimo. Mas é uma janela. Mas é que eu quero colocar uma questão para ilustrar o que tu está dizendo. Lógico que eu não vou citar o nome. Eu conheço uma pessoa que, depois do casamento, foi para uma rede social dessas de encontro, não tô falando Tinder, embora as pessoas, a gente sabe que Tinder é mais pra sexo e tal, tem gente que namora do Tinder. Sim. Conheço gente que casou. Eu também conheço. Tinder e Happen. Amigas que casaram. E também, se for só pra sexo, nenhum problema. As pessoas são livres, fazem o que quiserem, né? Bom, mas vamos lá. Essa pessoa entrou num desses sites aí, se não me engano, foi Par Perfeito, pra achar um companheiro. E aí botou lá as características do companheiro. E começou a colocar várias características, como é que ela queria, porque vai preenchendo os negócios lá e tal. E curso superior, e de preferência que tenha mestrado, e que goste de viajar, e que não sei o quê, e pá. Começou a botar tal. Quando ela deu o enter, apareceu na tela assim, este perfil não existe. Não match. Não tem o perfil. Pois é, então eu segui. Perfeito não era perfeito. Pois é. Há um desequilíbrio, há uma janela de oportunidade, é um desequilíbrio de demanda entre homens e mulheres nessa faixa etária. Isso é fato. Isso é fato. É isso. É só tu ver, fala com as nossas amigas, a gente sabe que há uma escassez muito grande no mercado de relacionamento. Tem alguns fatores aí que são estatísticos, tá? Que propiciam isso.
Bom, primeiro que as separações acontecem predominantemente quando o casal tem filhos de até 1 ano de idade. E isso é um fator bem determinante. Durante mestrado, eu me separei durante meu mestrado. Eu também. E com um filho pequeno, de 2 anos, também. 3 anos, em doutorado. Então, ali já tem uma estatística de separação. Tem outros fatores, assim, que eu acho bem importantes. E por que eu penso que depois as pessoas não se reencontram? Porque quando tu te separa, aquilo é um rompimento. Tu rompe com muita coisa e tu começa a repensar, né? E a mulher nunca mais vai ser a mesma na escolha, porque tu já veio com uma bagagem. Então, tu vai pensar diferente. Mas eu conheço umas pessoas que tem dedo podre. Tu vai analisar não, diferente. tem gente que... Não, como é que é esse lance do dedo podre? Olha só, não, mas peraí. Tem padrões, tem pessoas que não aprendem. Mas e tem um outro fator determinante para a mulher ficar sozinha mais tempo, que é o seguinte: a mulher que se separa com um filho pequeno e tem dificuldade de receber uma pensão, ela é provedora do lar. E isso, gente, demanda um tempo e um esforço dela incrível. Tempo e esforço de prover, de educar. Não sobra praticamente tempo. Eu acrescento outras coisas ainda. E muitas, o que acabam se dando conta nesse momento? Não, agora eu não quero mais depender de ninguém. Agora eu vou correr atrás dos meus sonhos. Para fazer o que eu quero. E a pessoa tem que ser muito legal a que aparece. Por quê? Porque tu não vai trocar o teu sonho de carreira, o teu sonho de liberdade, os teus sonhos de vida por algo duvidoso. Exatamente. Eu acho que isso que está afastando muito. E aí concordo com a Roxane, quando ela diz assim que os homens estão assustados com isso. Porque até então eles não precisavam se preocupar com tudo isso. Eles tinham que se preocupar em chegar com um carro legal, né? Com, digamos assim, algo assim, mostrar algum poder aquisitivo. Não, a mulher está querendo muito mais do que isso. Ela está querendo um cara que compartilhe um sonho com ela, que queira crescer junto, que tenha um planejamento de vida. Ela quer que o planejamento de vida dele e dela conciliem. E isso eu vejo que elas ficam mais exigentes e eles assustados. E que aceite a independência dela plenamente. Eu acrescentaria outra coisa. Mulheres que se separam com filhos pequenos têm muito mais critério antes de colocar um homem dentro de casa. Com certeza. Por todas as coisas que nós já sabemos, né? Todos os perigos que isso... Eu passei 4 anos solteira depois da minha separação. Absolutamente focada no meu filho e no meu trabalho. Absolutamente. E esse é um fator muito importante, porque tu coloca outras coisas em primeiro lugar. Aqui de relações entre homens e mulheres, e como se isso fosse, né, a regra. E, na verdade, os inversos também. Tem homens que passam pelas mesmas coisas que as mulheres passam quando se separam. Tem homens cuidando tudo bem dos que hoje é dia 8, que a gente está falando de mulheres, mas não vamos demonizar os homens também, né? Que tem aquelas fragilidades de sair de um relacionamento opressivo também, como a gente já falou. Tem mulheres que subjugam esses homens. Mas, na verdade, todo relacionamento que não tá bom, eu acho que por causas naturais ele deve terminar. E independente quem vai terminar, independente como eles vão refazer as suas próprias vidas. E óbvio que a gente está falando mais do ponto de vista da mulher, e às vezes até generalizando, as mulheres isso, os homens aquilo. Mas na verdade isso serve, tudo que está sendo dito aqui serve para os dois lados. Com certeza. Exatamente. Muito bem. Exatamente. 3 horas 25 minutos, 25 graus 9 décimos. Vamos para o intervalo, continuamos com esse timaço. Marcela Vargas, Fernanda Bart, Madeleine Schein, Roxane Pons, os ouvintes estão gostando muito. Eu quero no próximo bloco colocar mensagens de áudio aqui de voz também para vocês, tá? Sim. Já voltamos, Rádio Livre. Se você está procurando aquele presente especial, na Domênico tem as melhores opções. Venha até uma de nossas lojas, no Iguatemi ou no Moinhos Shopping, e conheça a nossa linha de produtos diferenciados. São charutos e acessórios, canetas, jogos e chapéus, entre outros produtos. Demonstre à pessoa que você gosta o quanto ela é especial. Nossos telefones 3338-2977 no Iguatemi e 3028-2906 no Moinhos Shopping. Domênico. Contribuir com o Cindy Lojas Porto Alegre é contribuir com o crescimento da sua loja. Por isso, apoie as inúmeras causas que defendemos, como a redução da carga tributária e o combate ao comércio informal. Faça você também a sua parte, através da contribuição assistencial. Lembre-se, a primeira parcela vence no dia 20 de março. Cindy Lojas Porto Alegre faz o varejo mais forte. Se você roda
do seu carro, na estrada ou na cidade. Tudo que você precisa é confiança e qualidade. É Baterias Excel, com tecnologia exclusiva. Baterias Excel, a melhor alternativa. O melhor custo-benefício. Baterias Excel. Energia além do que você espera. Economizar é comprar bem, mas cozinhar bem também é um jeito de economizar. Quando você faz um prato de dar água na boca, não sobra nada e chove em elogios. Mas olha só, se por acaso você exagerou um pouco, tudo bem. Quando a comida é saborosa, no outro dia às vezes fica até melhor. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e prepare aquele jantar. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. O Senar RS oferece cursos inovadores que ajudam a família rural a melhorar sua renda e a viver cada vez melhor. Só o Senar RS transforma o conhecimento em produtividade e qualidade de vida de quem produz no campo, através de 170 diferentes cursos profissionalizantes. Informe-se no Sindicato Rural ou dos trabalhadores rurais do seu município. Senar RS, 25 anos, a escola da família rural. Advogado, convide a família, os amigos e participe do circuito de corridas da Caixa dos Advogados do Rio Grande do Sul. Serão mais 3 etapas este ano, nas cidades de Santa Maria, Bagé e Porto Alegre, com percursos de 5 e 10 quilômetros. As inscrições já estão abertas no site www.caars.org.br/circuito de corridas. Corra e faça logo a sua. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Rádio Livre. Bandeirantes. (13h29), 25 graus, 6 décimos, Rádio Livre para Zafari e Bourbon, agora 13h30, sinal marcando. Zafari e Bourbon, Cremers, Deline Ambientes Planejados, Cindy Lojas Porto Alegre, Banricap, Setsergs, Badesul e Lamb Engenharia e Gestão. 13h30, Hotéis Express, 25 graus, 6 décimos, Domênico e Sescom RS. Estão conosco a cientista política, jornalista Fernanda Bart, a advogada, especialista em direito de trânsito Roxane Ponzi, a consultora de negócios e carreiras, palestrante, coach Madeleine Schein, e a presidente da Associação dos Procuradores do Estado, Marcela Vargas. Mensagens dos nossos prezados ouvintes sempre para Casco Blindagens Automotivas Premium. Ligue 3237-9550. Sinceramente, este está sendo um dos melhores programas que eu vi. Homem ou mulher dizendo isso? Luiz Antônio de Ivoti. Olha só, Ah. obrigada. Obrigada, Luiz Antônio. Estamos bem lá, obrigada. Abraço para Ivoti, né? E pros É ouvintes. isso aí, é isso aí. Assinem as mensagens, por favor, tá? Boa tarde, Diego e senhoras. Parabéns pelo dia. Homens exercem funções mais penosas no mundo do trabalho. Encanador, mineiro, eletricista, pedreiro, soldado, etc. Não vejo as mulheres como vítimas nesse sentido. Outro ponto. Muitas mulheres abandonam o lar e até os filhos. Há diferenças? Há preconceitos? Há. Mas há vários lados da questão. Abraços do Rodrigo de Canoas. Concordo. Mas eu acho que vocês mesmas deixaram isso claro. Mas eu esqueci de dizer, eu sou favorável ao serviço militar da mulher também. Mas ele já está tem acontecendo, porquê, já né? começou Tem no que ser Rio, as tudo mulheres igual. já estão no Fernanda, exército. tu começou no início do programa e eu quero dizer que eu concordo 100%. Tem que ter a mesma idade para aposentadoria para os dois. Eu queria que alguém me dissesse cientificamente por que a mulher tem que se aposentar antes que o homem. Porque a gente morre mais tarde, não né? Faz sentido. A gente vive mais e se aposenta mais O cedo. discurso fica fraco. Eu Como também é que a gente acho. quer igualdade se a gente quer diferença numa coisa que não tem fundamento? Até porque, Mas o que tem de gente fazendo discurso político, populista e demagogo em cima disso não tem explicação. Com É certeza. que nem as malditas cotas para política, né? Cotas de candidata. Olha, tem uma informação, me permitam abrir aqui uma
enfim, um parênteses aqui no nosso tema, que hoje é essencialmente a mulher, mas não deixa de ser porque tem a ver aqui, ó. Mas vamos para a política, eu preciso dessa informação que entrou agora, tá? Fachin manda denúncia contra Lula e Dilma por quadrilhão do PT para a primeira instância, tá? Somente a senadora Gleisi Hoffmann e o ex-ministro Paulo Bernardo permanecerão se defendendo no STF da denúncia de organização criminosa em que o ex-procurador-geral Rodrigo Janot acusa petistas de receberem 1,4 bilhão de reais do esquema da Petrobras. Portanto, mais um processo, e agora é um processo envolvendo Lula e Dilma como réus, enviado para a primeira instância. Tá? Então essa é uma informação importante. Entrou também o Edinho Silva, que foi ministro. Tá? Tô tentando achar aqui na reportagem. Me ajuda aqui, Fernanda, que tu tá vendo. Para qual primeira instância? É isso que eu quero ver. Se caiu com o Moro ou... Tem que mudar aqui. TRT da terceira região. Hein? Terceira região? Então não é... Então não é o Moro. O Moro é da quarta. Caiu na terceira? Diz aqui que é da terceira? Tá ali embaixo, no terceiro parágrafo ali. Terceira. 2 linhas ali em cima. Aí. Aqui? Não é? Não, a parte da denúncia contra Edinho Silva vai pro TRF da terceira, o do Edinho. Não tá claro aqui na reportagem, vamos ver aqui, porque essa é uma informação importante, tá? Foi, portanto, por isso que me perdoem fazer esse parênteses, é importante para informar os nossos ouvintes. É mais um processo, e agora é um processo contra Dilma Rousseff, tá? Que não figurava como ré em lugar nenhum, e agora aparece dentro desse quadrilhão do PT, tá? Não falando de política, mas falando um pouco, eu lamento muito que a primeira mulher presidente esteja respondendo por isso. Eu não estou dizendo que ela é culpada ou que ela é inocente, eu estou dizendo que é muito triste ver uma mulher que estava lá nos representando na condição de mulher também, tá respondendo por um processo desse. Tá aqui, ó, 12ª Vara Federal de Brasília. Tá, ele mandou para Brasília. O antagonista, o site do Diogo Mainardi, está dizendo aqui que esta 12ª Vara já foi apelidada de túmulo da Lava Jato. Ou seja, né, que a Procuradoria-Geral da República tinha pedido para que fosse enviado para Curitiba, mas que não foi. Tá? Mas enfim, é uma informação importante, eu fecho o parênteses. Vamos para mais mensagens dos ouvintes aqui. Para Casco Blindagens Automotivas Premium, ligue 3237-9550. Vamos com mensagem de voz, tá, Marizinho? Diego, aqui é o Jax de Porto Alegre. Parabéns pelo timaço reunido aí. Parabéns pelo programa. A questão de igualdade poderia ser bem mais simples e totalmente afastada dessa questão de gênero. Exemplo concreto. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Por que a gente tem 77 incisos para explicar essa frase? Abraço. Muito bom. Como é que é o nome dele? Boa, vamos de novo aqui. Aqui passou, vamos ver de novo aqui. Jax, concordo 100% contigo, Jax. Era o que eu falei no início do programa. Maria da Penha devia ser um projeto de lei, devia ser uma lei contra a violência doméstica, independente de contra quem for praticada, né? A gente ainda tem esse ranço no Brasil de colocar o gênero antes das questões importantes. As questões têm que vir antes de qualquer questão de gênero, sempre. A lei é igual para todo mundo. Não, só eu agora vou dar uma de advogada, né? Todos são iguais perante a lei, mas também a igualdade significa tratar os desiguais desigualmente. Então, tem algumas situações que tu precisa, sim, fazer uma proteção contra digamos, um ramo específico da sociedade. Porque é isso que eu concordo contigo, que sim, a gente poderia trabalhar mais a questão da violência doméstica, não só com relação ao gênero, mas num primeiro momento, que foi o que tentaram fazer, como sempre no Brasil, é fazer tudo de urgência e sem tratar a causa, né, e só tentar resolver a consequência, que daí se tu não tratar a causa, tu não consegue,
mas também o princípio da igualdade, de todos são iguais perante a lei, ele tem esse viés também de que tu precisa reconhecer que tem algumas desigualdades e esses desiguais, então... Para poder corrigir. Para poder corrigir. É que às vezes tu não consegue com as leis que a gente faz hoje corrigir a distorção. Às vezes tu faz uma outra distorção ou tu aumenta uma distorção. Então é uma linha muito tênue, assim. Mas não é com cota que a gente vai corrigir isso. Mas eu não confesso, é com aposentadoria assim, com idade diferente que a gente Lei corrige Maria da Penha é um isso, pouco né? isso, Fernanda. Se tu for pensar, ela é um pouco isso. Ela tenta tratar os desiguais, né, equilibrando para chegar a essa igualdade. Eu concordo com a Lei Maria da Penha, pelo menos, como eu disse, por algum tempo ela precisa existir. Ela precisa uma proteção que a mulher vá lá, denuncie e não consiga tirar mais. Por quê? Para que isso faça com que ela não sofra pressão dentro de casa, dizendo assim, olha, se você não for lá e tirar essa denúncia, né, eu vou te bater mais, eu vou te matar, eu vou te Mas você não acha que a Maria da Penha fica dentro do guarda-chuva violência doméstica? Que a mulher, ela está incluída dentro de uma coisa maior? Mas existe que seria? aí aquelas coisas assim, ó, por exemplo, a gente sabe que fisicamente homens e mulheres têm uma diferença. Né? E a gente precisa entender que isso existe e que não dá pra fazer de conta, é igual. Não teve uma discussão sobre aquela jogadora transexual? Sim, é absurdo isso. Ela não pode estar lá. Eu acho que ela não deve estar lá. Nem no MMA. Eu vou escutar outras opiniões depois e talvez possa mudar de ideia, mas eu acho que pela questão física, a não ser que ela tenha tomado hormônios ao ponto de mudar essa constituição em termos de força e enfim. Mas até em termos de altura, tamanho da mão. Ela continua sendo XY. Ela continua sendo XY. E ela isso é uma realidade que não vai XY mudar. não pode concorrer com XX nos esportes de igual para igual. É uma covardia. Por isso que existem duas modalidades, feminino e masculino. Que cria uma terceira, então, pro trans. Não tem problema. Perfeito. Concordo. É uma alternativa, né? Agora, a Lei Maria da Penha, ainda acredito que ela é um mal necessário. Tem que tratar. Levar tudo pro gênero também acho ruim, mas eu acho que ainda é um mal necessário, pelo menos transitoriamente. Eu acho o seguinte, lógico, estou falando aqui, eu sou o outro lado, né? É que eu conheço alguns João da Penha por aí. Que tem que ter proteção. Eu conheço também, uns caras que andaram sendo abusados, apanharam, foram arranhados, coisas assim bem ruins. E que depois a mulher se vitima e vai dar queixa mais rápido do que ele. Eu conheço várias histórias. Que o percentual tá um pouco alto. Na questão física, a Roxane tem toda a razão, né? Em regra, sim. Um homem desmonta uma mulher com bufetada. Não pode. O homem não pode pensar. Eu sempre digo assim, ó, nos piores momentos de raiva de um casal, o cara não pode pensar, porque se tu dá uma bufetada numa mulher, tu desmonta a mulher. Como é que é o nome da lutadora trans, aquela do MMA, que quase matou as últimas 6 que ela lutou? Mas é uma exceção. Porque ela é um homem, na verdade, né? Ela é um Rodney. Sim, é uma trans. É uma trans que luta contra mulheres no MMA. Só Cada que vez que ela luta, ela quase mata o oponente. Só que aí nós temos o outro lado. Se criou todo um arcabouço legal e jurídico de proteção para a mulher, e se você pega uma mulher mau caráter, a mulher destrói o homem. Mas aquilo que a gente estava falando, que exatamente. Digamos que tenha ter legislações que punam e mais, não só a lei que puna, mas que efetivamente aquela conduta que é falsa, que é leviana, essa não pode ser, ninguém pode passar a mão. Mas é que a Maria da Penha também parte muito dessa questão ainda, de que a gente tem muito nas camadas sociais mais baixas, da hipossuficiência da mulher dentro do lar. Ela não pode apanhar e chegar e dizer, eu vou pegar meu filho e vou botar embaixo do braço e vou morar numa pensão, porque às vezes ela não tem dinheiro. Ela não tem e ela não tem suporte também emocional, ela acha que apanhar tá ok, ela viu talvez a mãe dela apanhando, não tem rede de apoio. Pro homem, é mais fácil tu pegar você levar a unhada, apanhar da mulher, enfim, pegar, virar tuas costas e pra casa de um amigo. Tem muita figura ainda da mulher com o filho que não pode abandonar a casa. Não sei. Acho. Tu vê que quando o homem apanha, ele é mais forte, aí pode apanhar. Eu sei que não é o que tu quis dizer. Não, de forma alguma. Eu sei que não é o que tu quis dizer. Não, eu sei que não é o que tu quisesse dizer, Marcela. Eu tô só fazendo aqui, problematizando a questão, porque eu acho pra gente avançar nisso. O homem que apanha dentro de casa e que tem dificuldade dentro de casa, ele é tão vítima quanto a mulher na mesma situação. Eu ainda defendo o guarda-chuva. Eu ainda acho Mas que ele devia também ser tem uma proteção, lei geral. talvez não tão rígida como a Lei da Maria da Penha.
Ele não está descoberto, né? É um crime, a mulher ainda está cometendo um crime de apanhar, de bater no marido, ou bater no homem, mas é que, na verdade, a lei da Maria da Penha, ela serve mais para essa questão mesmo da mulher que não tem condições de sair de casa e precisa afastar o agressor. Claro. Porque a gente ainda vai contar quantos casos que a gente vê na mídia da mulher que levou um tiro do marido. Quantas vezes tu vê a mulher que deu um tiro no marido e matou? É muito raro. Então é isso, assim, Perfeito. a gente vive com um caso de mulheres que estão correndo risco de vida. É verdade. Não, Risco de é morte, importante, onde e é importante comentar que mulheres de baixa renda, elas têm um número de filhos muito mais expressivos. Então não é sair de casa com um filho, é sair com 4, com 5, com 6, com 7. É uma coisa muito complexa. Olha, eu tive uma situação na minha casa, né? Eu pego o caso do meu pai, que agora já tá velhinho, tá com 80 anos. A minha avó era uma enfermeira, casou com um homem, filho de um homem muito rico de Rio Grande, muito rico, ele era riquíssimo. Tiveram 5 filhos, 4 mulheres e um garoto, meu pai. Só que ele bebia muito, batia nela, aquelas coisas todas que de um casamento degradado. E ela se separou. Um dia ela não aguentou mais, ela era jovem, com 5 filhos. Ela não tinha 30 anos naquela época, ela já com 5 filhos, ela tinha 20 e poucos anos. Ela foi embora de casa. A família dele a deserdou. Ela foi receber alguma coisa. Isso aí nós estamos falando dos anos 40, tá? Que não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. Vamos combinar, não faz tanto tempo. Não havia uma legislação protetiva. E aí a minha avó ficou com 5 filhos passando fome. Foi o que aconteceu. Meu pai sempre contou, passou fome. Porque não havia uma legislação de proteção, né? Então, assim, alguma coisa de proteção para evitar que a parte mais forte liquide a outra, inclusive não pensando nos filhos, tem que haver. Um equilíbrio. O equilíbrio, né? A busca do equilíbrio, né? Essas castas mais baixas da sociedade, na verdade, o grande problema advém da falta de educação, né? A falta de instrução. Mas eu tenho certeza que, por conta da Lei Maria da Penha, muitas chegam pro marido e dizem, olha, se tu me bater de novo, eu vou te dar uma Maria da Penha. Vai dormir em cana. Vai dormir em cana. A Lei Maria da Penha tem um viés educativo para a coisa. E mais, ela, de uma certa forma, claro, com as suas exceções, ela funciona. Porque o cara diz, então tá, então faz, vai lá votar. Vai lá que tu vai ver o que vai acontecer contigo. E não acontece nada, porque o Estado acaba dando essa proteção. Para quê? Para que esse homem seja afastado de casa, para que ela não volte a apanhar. Lembrando, com as suas exceções, às vezes não funciona tão bem. A gente tem, infelizmente, casos que a mulher morreu, enfim, que não houve a assistência do Estado. Mas eu acho que a Lei Maria da Penha ela tem esse caráter de ter fechado esse buraco até da falta de instrução. Às vezes tu se submete a isso porque tu não tem instrução. Nós somos mulheres todas instruídas, estudadas, sabemos a nossa posição na sociedade. Às vezes essas mulheres não sabem. São simples Marias. E tem uma coisa que eu acho bastante importante, e agora eu vou tocar na questão política, nos debates políticos, que é predominantemente masculino. Quando tu vê determinados homens que, a princípio, têm um grau de educação debatendo, e a maneira que eles se colocam entre eles, tu fica imaginando como é que eles tratam a família em casa. Porque a coisa é muito violenta. Então, pensar que porque tem um grau de instrução ele vai respeitar uma mulher, não é isso que eu ouço nos meus encontros de coaching muitas vezes. Claro que não. Eu vejo mulheres de alto poder aquisitivo, tá? Em situação assim, muito crítica, com homens que não respeitam nada. Tanto assédio de bater quanto moral muito forte. Então, não é porque baixa a renda que estão em situação mais crítica, não. Porque pior, porque quando a renda é muito alta, eu vou dizer para vocês, elas têm uma vergonha muito grande e, às de vezes, uma dizer o que acontece. Também. Às vezes não é nem independência, é vergonha mesmo, é o lado social. Sabe, como é que eu vou dizer que o fulano, que é o diretor da empresa tal, que é o dono do não sei o que, faz isso comigo dentro de casa? O que significa isso? Não só para a carreira dele, mas para os filhos que estão na escola. Qual é a repercussão de tudo isso? Eu ouço isso muito. E é uma realidade. Bom, mais mensagens aqui, muitas mensagens. Olha, o programa, eu vou dizer um negócio para vocês, viu? Esse é o programa do ano, nós estamos agora no início de março, mas é o programa do ano que tem mais elogios ao time.
Maravilha. Deu uma liga. Todos os dias é ótimo, tá? Eu sou suspeito, porque sou eu que monto o time aqui. Né? Mas assim, ó, hoje os elogios não param de chegar aqui. Prezado Diego e demais, respeito, cordialidade e bom senso nunca é demais. O flerte deve ter bom gosto, tanto quanto os elogios em quaisquer situações de relacionamentos. Precisamos de cavalheiros e de damas. Abraços do professor Gustavo. Olha só, É parabéns pela colocação, professor Gustavo. Perfeito. Diego, hoje tu te superaste. Esse time de debatedoras é fantástico. Mulheres inteligentes, fortes, lindas e com muita personalidade. Um abraço especial para a Madeleine Schein e a Fernanda Bart. Newton Dri. Obrigado, Newton. Um abração para esse amigo. É, um grande coach, um grande palestrante. Um grande palestrante, um grande profissional, uma pessoa do bem, de quem eu sou amiga do pai dele há muitos anos, companheiro de Rotary muito tempo. Que legal. O Célio de Esteio, né? Quando vou elogiar uma mulher, uso a seguinte frase anterior. Não leve isso como uma cantada, mas és muito bonita. Ele Ele se vacina. Deve ser advogado, deve ser advogado. Isto é um elogio, não uma cantada, diz o Célio de Esteio. É que às vezes a cantada está embutida no elogio. E também não tem mal nisso, né? Não, né? Às vezes está, né? De forma delicada dá pra... Tem que começar por algum lugar, né? De alguma Nem forma. sempre um elogio é uma cantada. Sim. Mas, às vezes, num elogio tá uma cantada. Tá uma cantada, tá muito certo. Bom, vamos para mais mensagens aqui. Sempre para Casco Blindagens Automotivas Premium, ligue 3237-9550. Boa tarde, Diego, todas as convidadas. Um abraço especial para Fernanda, que eu sigo no Facebook. Eu sou o Rafael Brandão. Diego, nesse dia que tu levasses aí tantas mulheres maravilhosas para o programa, nesse dia da mulher em especial, eu tenho uma pergunta. O golpe é ou não é machista no final das contas? Um grande abraço, bom programa. Golpe misógino. Provocador. Sabe que eu tava... O que vocês acham? Que não tem nada a ver com o gênero da Não. presidente. Não, porque usaram muito Presidente, isso. A Dilma... porque presidente não se conjuga gênero no final, né? É Us- o ou a. Usaram muito, né, que o impeachment aconteceu porque ela era mulher. A própria Dilma, no exterior, numa declaração, disse isso. Vendeu essa Tudo Vendeu essa narrativa ideia. construída pela esquerda, né? É. Tem pichações aí por Porto Alegre, golpe misógino. Eu acho que querer trazer o gênero feminino pra dentro da corrupção praticada pelo governo Dilma é uma ofensa às mulheres, né? Porque ela era tudo isso apesar de ser uma mulher. Né? Ela não cometeu o que ela cometeu por ser mulher. Então ela não foi afastada por ser mulher. Ela foi afastada por ter cometido o que ela cometeu. Porque seres humanos cometem Exatamente. isso, né? Já É houve isso aí. impeachment de um homem, né? Também. Já houve impeachment verdade. do Collor. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aham. Casagrande, boa tarde. Manda um abraço para as mulheres pelo dia delas. Estou em Nova York escutando pelo aplicativo. Felipe de Sapucaia. Grande Felipe, Obrigada, valeu. Felipe, aproveita aí. Pô, concorrer com Nova York é porque a gente tá bem, né? É, exatamente. Porque tem bastante coisa pra fazer por lá, né? Olha aqui, ó. Boa tarde. Fui casada durante 2 anos. Eu era nova. Casei porque estava grávida do meu namorado e queria sair de casa, pois eu apanhava muito da minha mãe. Quase fui estuprada várias vezes, até grávida. Apanhei muito. Ganhei minha filha prematura e consegui me separar. Mas foi muito difícil. Fiquei com 2 crianças e hoje elas, já maiores de idade, cada uma tem a sua vida. Não me arrependo de ter largado o pai delas. Ele nunca me deu nada e nunca procurou nossas filhas. Roberta do Partenon. Mais uma chefe de família com uma história Roberta, pesada. eu acho que a gente tem que dar os parabéns à Roberta. Eu acho que Exatamente, esse sem é um dia de dar os parabéns e de elogiar a Roberta, porque muitas mulheres talvez não tenham a coragem que a Roberta teve. E a Quer dizer, ela força, conseguiu exatamente. romper com padrões e a gente percebe pelo que ela escreve que isso já acontecia antes mesmo do casamento, já na relação familiar dela. Ela consegue romper com isso. Parabéns, Roberta. Pela segue coragem, em pela frente. Segue atitude teu de sonho. criar 2 filhas que têm agora suas E próprias por vidas, dividir né? a história conosco, porque isso dá força para as demais. Exatamente. Parabéns, Roberto. Parabéns. O Ayrton Neto, de Entre e Juiz. Diego, parabéns pelo programa.
As mulheres devem participar mais de programas como esse. Diga-se a bem da verdade, a Band tem proporcionado muitas destas oportunidades. Obrigado, Ayrton Costa, de Entre Juiz. Obrigado, Ayrton. Tá? Interior forte, hein? Boa tarde, Diego. Vou te dar uma sugestão. No próximo dia 8 de março, ele está dizendo do ano que vem, então, né? Sim. O Rádio Livre deveria ser conduzido por uma apresentadora mulher. Ele já quer me desempregar. Já quer já quer que eu vá pro mercado. Pô, mas o Diego foi quase uma dama aqui nos conduzindo. Como assim? Tá ótimo. Abraços do Adriano de Porto Alegre. Mas eu vou dizer com a maior abraço, tranquilidade. Eu cederia com prazer o microfone, enfim, dentro dessa reflexão aí para uma mulher fazer o programa. E acho que seria um ótimo programa também. Mas sabe que eu acho que esse equilíbrio é perfeito. Eu acho que o equilíbrio é perfeito. Eu acho que tem que haver essa mescla. Eu sou uma pessoa que eu discordo de tem que ser só com mulheres, tem que ser só com homens. Não, eu acho que as coisas têm que ser misturadas porque a gente se complementa. E isso é bárbaro no crescimento. A gente tem que estar sempre atrás do equilíbrio. Em todas as relações. Equilíbrio é tudo. Olha aqui o doutor Vinícius Boeira, ó, presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro. Meu amigo. E de vez em quando está aqui no programa também. Parabéns a Band, parabéns Diego e convidadas. O programa de hoje está um espetáculo. Que beleza. Obrigada. Vamos fazer uma rodada final aqui do programa, um minutinho para cada uma. Quais considerações finais, o que vocês esperam, né, desse ano de 2018 e o que vem pela frente para as mulheres? Madeleine Schein. O que eu espero, né? Eu penso que é um ano de retomada no Brasil. Eu estou percebendo isso pelos negócios, pelas empresas que eu atendo. Tá? Então, a gente já vê uma mudança no mercado. E isso é muito positivo, porque nós passamos 2 anos de bastante dificuldades. Tá? Em relação a mulheres, então, vamos dar o foco para as mulheres. Eu vejo as mulheres avançando nas suas carreiras. Vejo elas mais empoderadas. Empoderadas, às vezes, é uma palavra que o pessoal olha meio com desdém, mas eu quero deixar uma dica para as nossas ouvintes, né? A mulher, eu vejo isso muito numa relação de contratação. Numa oportunidade, para uma mulher, ela sempre diz o seguinte: eu vou me esforçar muito para atender as expectativas. Ela sempre acha que não está pronta o suficiente. E o homem, mesmo estando pronto, diz, não, eu sou o melhor para o cargo. Então, que as mulheres se empoderem mais, porque vocês estão maravilhosas, muito competentes. Aproveitem tudo isso. Essa é a minha dica. Um grande beijo no coração de todas. Fernanda Bart. Diego, 2018 eu tenho a sensação, desde que o ano começou, que vai ser um ano muito melhor que 2016 e 2017, que foram tétricos para a maioria das pessoas que eu conheço. E eu gostaria de mais uma vez destacar, nós mulheres temos que parar de fazer o discurso de que a gente se sente representada pelos homens na política. Né? Se a gente quer mudar as coisas, fazer parte da política, a gente tem sim que se candidatar, Diego, tem que se botar o nome à prova. A gente não tem nada de feminista em dizer votar em mulheres. A gente precisa de mais mulheres na política em geral, mas sem as cotas, entendeu? Mulheres que venham por livre e espontânea vontade, que tenham conhecimento sobre as demandas das mulheres, sobre a vida das mulheres, que tenham essa sororidade, que a gente precisa levar isso para Brasília e para a Assembleia Legislativa. Isso é uma necessidade, mas sem as cotas. Absolutamente abaixo as cotas. Roxane Ponce. Eu queria poder colocar ali no site também o quão feliz eu estou de estar participando. E quando eu troquei aqui com vocês e aprendi com vocês, eu acho que a gente se complementou. Acho que deve ter sido por isso que os ouvintes gostaram tanto do programa de hoje. E deixando claro que também gostei muito. O que eu penso, o que eu gostaria para 2018 para as mulheres, talvez seja essa liberdade, cada vez poder ter mais liberdade de não ser assediada pela condição de mulher, de não ser estuprada pela condição de mulher, de não ser preterida pela condição de mulher. Ou seja, que o gênero não faça, não seja o papel preponderante. E falando do trânsito, que é a minha área, né, que mais homens dirijam como as mulheres.
Né? Verdade. Por quê? Porque, tá aí as seguradoras, por exemplo. As seguradoras dão desconto para mulheres. Por quê? Porque as mulheres, no máximo, dão uma arranhadinha, assim, mas não vão destruir um carro como às vezes o homem faz. Então, vou trazendo para essa área do trânsito que os homens dirijam mais como as mulheres. Agora gerei polêmica, a gente deixa Então, se gerar polêmica no final do programa. Cuidadosas, mais cautelosas. Exatamente. Me traduziu muito bem, Fernanda. Isso aí. Isso aí. Pra onde é que eu vou dobrar? Muito bom. Marcela Vargas. O problema de ficar por último, depois de 3 mulheres com tanto conteúdo, eu quase ficar sem o que falar, né? Mas, na realidade, dizer que foi muito bom, que essas horas passaram voando, me senti praticamente na minha sala de casa com vocês, conversando. Queria deixar um abraço especial para todos os ouvintes, mas em especial as mulheres, e em especial a todas as procuradoras do Estado, ativas e inativas que estão lá, batalhando ou já batalharam muito pelo nosso estado. Tenho muito orgulho de fazer parte da classe e de representar vocês. E, na realidade, dizer que para 2018 eu espero, sim, um ano melhor do que os últimos, que realmente foram complicados. E que nessa linha as pessoas, esse ano acho que vai ser muito importante para os próximos 4, que todos tenham muita consciência na hora das eleições, na hora de votar, que vão ser, assim, acho que vai ser um movimento essencial para o futuro do país, que estamos todos preocupados e esperamos que o futuro seja bem melhor. Então, a é mulher isso, seja tudo aquilo que quer ser. Exatamente, que a gente tenha a oportunidade, aquela frase que a gente ouve tanto, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Muito bem, obrigado, meninas, pelas presenças. Eu vou convidar vocês para outros programas. Gratidão tá? pelo convite. Já deixo. Pela estamos à disposição. Exatamente. Já informo vocês serão convocadas para voltar aqui, hein? Maravilha. Valeu, Rádio Livre. Com Banricompras, você